Salve, rapaziada, tranquilo? Começando mais um Bradocast. Estamos aqui meu nome é Bruno Guitel dos Santos. Meu RG, não vou falar meu RG. Vai. Bruno Gutiel, né? Não Como é Gutiel. muitos chamam. Isso, tô aqui com o Carlão. Brunão. Salve. Meu nome é Carlos. Perfeito. Eduardo. Exato. Wodemberg. Recadinhos iniciais, apoia-se. Primeiro link na descrição, se você puder e quiser nos apoiar com qualquer valor monetário. Qualquer valor. De R$1, 50 centavos. Não, 50 centavos não dá. 50 centavos não dá. Infelizmente. Mas R$1 a 50 mil. 50 mil Ou mais, reais. né? Ou mais, tem gente que Depende, mais. né? Tem Mas- gente que tem o cash, né? Tem gente que tem um cash. Mas se você quiser nos dar R$1, a gente tá aceitando, né? Com certeza. Siga no Instagram, @Bradocast. TikTok, Bradocast. que mais? YouTube Cortes. YouTube Cortes, Bradocast Cortes. Dá like Tamo no no YouTube. Kawaii. Tamo no Kawaii, caraca, é verdade. Essa foi nova. Essa foi nova, Tamo gente. fraquinho, mas tamo no Kawaii. Tamo no Kawaii, tamo presente. Tem que estar presente em tudo, né? É isso. Like no YouTube, Like no YouTube, follow no... Spotify. Como é que é o nome? Spotify, isso aí. Spotify Isso aí. e é isso. E é isso aí, muito obrigado. Tamo aqui com quem hoje, Carlão? Cara, hoje a gente tá aqui com um cara que tá por trás do não digo assim por trás do Bradocast, mas já ciente do Bradocast há um bom tempo. A gente já tinha a intenção de convidar ele há um bom tempo, que é o Jair. Fala, Jair, se Isso aí, apresente. tudo bem? Salve. Vocês, as pessoas que estão aí nos acompanhando, né? E aí, tranquilo, Jair? Como é que tu tá Tudo hoje? Tranquilo. Tudo bem, tudo bem. Jair, pra quem não conhece, ele é advogado, se formou como advogado. A gente vai entrar nessa história aí a fundo. Ah, E coordenador do Procon, né? Isso aí. Coordenador do exatamente. Procon. Só uma dúvida, há quanto tempo tu é coordenador? Do Procon, iniciei em janeiro agora. Em desse janeiro agora. janeiro. É, né? Ih, faz ano. pouquinho. Pouco tempo. É. Mas assim, advogado, se ele quiser então me humilhar em argumentos Exatamente, aqui exatamente. agora, o cara debate comigo e O me negócio- humilha. geralmente eu sou o cara que traz a polêmica, né? É. Eu falo umas coisas, então eu vou ter que ficar mais retraído, senão eu vou ser refutado, né? Mas aí, como é que começou essa tua trajetória de advogado? Primeira Uma coisa que tu trajetória quis... de advogado é longa. É longa? Mas antes de entrar no assunto em específico, eu gostaria assim de parabenizar vocês, agradecer o convite por Muito estar obrigado. aqui. Porque assim, ó, por que parabenizar? Porque eu vejo assim, conheço muitos jovens da idade de vocês que não querem nada da vida, mas é nada. Nada tá? mesmo. Então eu vejo assim que a iniciativa de vocês é muito boa e ela Sim. merece sim os parabéns, tá? Que Porque isso. de alguma forma estão tentando fazer o diferencial. A gente fala, Com muito certeza. obrigado, a gente agradece, a gente sabe que existem jovens mesmo que não querem nada. É porque a gente conhece, né? A gente conhece muito, São os colegas de vocês, né? Obrigadão, Jair, de A verdade. gente tá honrado em Certo. recebê-lo. Mas assim, eu acho que eu seria aquele aluno que vocês popularmente, pelo menos há algum tempo atrás, se chamava de CDF, tá? CDF. Eu Desde também a- era assim, Jair. Tamo junto. Eu também era o CDF. Gostava de sentar lá na frente, não lá atrás. Sim. Aham. Senão lá atrás eu via tudo e eu não conseguia me concentrar na aula, né? Os Pode- outros fazendo bagunça. E assim, desde a quinta série, eu tinha um sonho, que era ser advogado. Desde a quinta Desde série. a quinta série, já Caraca. tinha convicção. Caraca. Eu tenho aqueles caderninhos, Sim. eu não sei como é que se chama, de recordação, que todo mundo anotava. alguma Diário, assim, coisinha. um Diáriozinho, aham. Tem lá guardadinho, desde aquela época tá escrito. Mas só vinha algo junto, que hoje eu meio desisti, que era a política. Mas a política, eu ser o político. Hoje não... Estou na política, depois a gente vai acabar falando, mas não como candidato. Então, desde aquela época eu tinha certeza. E naquela época, para mim, era difícil sonhar isso, porque eu morava no interior. Não é de muito da no Caxias, interior. né? Não. Não. Estou em Caxias há 22 anos. Ou faz tempo. Então, Mais tempo do que eu estou em Caxias. É verdade. Os meus pais então moravam no interior, a 3 quilômetros da localidade mais próxima, que é onde eu estudava. Então era 3 quilômetros caminhando, Caminhando. de a pezito. Não existia transporte escolar. Aham. E se eu isso, eu acho que pelo meu pai, pelo menos, eu não iria estudar, né? Sim. Ele precisava de mim para trabalhar na roça. Na roça. Então eu conheço tudo o que é trabalhar na roça. Pelo menos até os 18 eu ajudava, eu estudava e ajudava 18 ele, anos, né? Massa. Aham. Então, conheço bem isso. E essa minha convicção e esse sonho é que me levou à frente, senão eu teria desistido. Até porque aconteceram alguns percalços na vida. Lá aos 14 eu perdi minha mãe, então vocês imaginam com irmãos menores, era para ter desistido. Mas era tão grande o sonho, Que prevaleceu, Que né? prevaleceu. Prevaleceu. então até a 8ª série eu fiz lá na... Bom, vou ter que falar, né? O local, Sim. vocês Não, nunca não, devem ter não ouvido tem- não falar. tem problema Hoje nenhum. é município, tá? Mas na época Oh, cresceu, Cresceu, hein? Evoluiu. se chama Muliterno. Muli... Tá, isso aí eu não conheço. Isso aí eu admito que eu não conheço. Muliterno? Muliterno.
Caraca. Lembra do Cadu Moliterno da Globo? E o nome da cidade é Muliterno, que era a família Muliterno, que era dona de toda aquela área, então acabou ficando esse nome. Se emancipou de 3 outros municípios próximos, em 1992, acho que foi. Ciríaco, Davi Canabarro e Draiares. E esses já ouviu falar? Nem um pouco. Não. Nem, não é nem um pouco. Só pra deixar um pouco claro. É daqui do Rio Grande do Sul. Sim. Tá, Rio Grande do Sul. beleza. Tudo Rio Grande do Sul. Digamos assim, para te localizar, é próximo a Lagoa Vermelha e Passo Fundo, entre os dois da cidade. beleza. Passo Fundo, né? Deu- Lagoa é. Vermelha, tu conhece? Não. Passo Fundo. É perto de Passo Fundo, eu sei onde é que é. Isso. Então, para vocês verem que tudo era dificuldade. Aí no segundo grau, aí era pior ainda a luta, porque daí era à noite e À era noite. em Ciríaco, que era a cidade mais próxima, Sim. que, se não me engano, uns 13 quilômetros. Eu imagino que tu estudava à noite porque durante o dia trabalhava na... Não, lá só tinha o segundo grau só à noite. Né? Só à Ah, noite. só tinha Ah, tá. 12, 13 quilômetros? Isso. Peraí, de distância da escola? Isso. Então, assim, ó, eu terminei o primeiro grau, que era onde tinha em Muliterno, que era Sim. o distrito de Ciríaco. E ali encerrava, né? E aí a gente, desde a 8ª série, se não me engano, naquele ano que a gente concluiu a 8ª série, teve eleição para prefeito em Ciríaco. E a gente meio que botou um dos candidatos a prefeito e ele assumiu o compromisso de colocar. Tá? Foi em janeiro, nós já estava lá batendo e queria o transporte. Chegou março, não teve o transporte. Nós não me lembro muito bem como que a gente fez, mas a gente foi em cima de uma 4000, que vocês devem saber, uma caminhonete. Sim, uma sim. Caminhonete, tá. compridinha. Em cima todo mundo, o cara botou uma lona. Todo mundo, quantas pessoas? Eu acho que uns 18. Meu Deus do céu! Gurias, tudo. E começamos a ir para aula e fomos para o gabinete do prefeito. Naquela época eu era como é que eu posso te dizer? Eu acho que eu ofendia até o prefeito. Já Sim. chegamos lá, fomos no gabinete. Sentaram Eu me ali, lembro né? assim que descia o porrete valendo. Só não Mas a agrediram indignação fisicamente. também. É. Só não agrediram fisicamente. Sim, não, com Mas foi certeza. por muito pouco. Mas a pressão, Foi quase. a pressão foi muito grande. Tanto que a gente foi, eu acho que uns 15 dias em cima daquele caminhãozinho. E depois Seguidos? disso. 15 dias, primeiros 15 dias de aula, digamos assim, Sim. 2, 3 semanas. Aham. Não me lembro muito bem o que faz tempinho, tá? Não é tanto, mas faz tempo. Sim. Dá um desconto, né? Tem que dar um desconto. E aí depois disso ele locou uma Kombi. Então se era uma Kombi devia ser uns 14, 15, né? Porque não, acho que não dá 18, né? Não vai Sim. na Kombi. Não vai. E aí a gente começou então de Kombi todo dia. E aí foi que eu consegui, digamos, concluir o segundo grau. Porque se não tivesse isso, eu não teria como ter feito. Porque Sim. simplesmente não existia o segundo grau e nem realizar o sonho. Aham. Bom, no segundo grau, então, claro, estou aqui para falar de mim, né? Parece que a gente vai se gabar, mas enfim, Não, acabei é pra isso não. mesmo. criando o Grêmio Estudantil. Grêmio de São Estudantil. Luís, ainda me lembro do nome, não tinha na época. Tá, não, só pra me entender. Realmente foi a iniciativa do Grêmio Estudantil? Ou tu se elegeu pra Não, Grêmio? foi Não fundei. fundou. Não Tinha tinha um Grêmio Não Estudantil Não tinha. já. tinha, não tinha, Perfeito. eu organizei lá. Bacana. E depois que eu saí também morreu, né? Quando eu acabei. É porque assim, Acabei não conseguindo criar novos líderes. Devia ter sido. Não, mas a iniciativa tá lá, né? Sim, eu me lembro que eu estudei, não lembro mais hoje, mas Edson Luiz, ele deve ter tido uma luta nessa área de estudantil Sim. e por isso o nome foi Edson Luiz, no Colégio Dom Antônio Macedo Costa de Ciríaco. Então, digamos que ali eu já estava nem pensando em advogado, mas na carreira política, em sempre fazer algo para se destacar. Eu sei que não era muito participante da igreja, mas daí comecei a ir para o grupo de jovens, que na época era o que tinha, porque era ligado à igreja, mas em município pequeno tu não tem outras alternativas, Sim, né? Era um pouco que tinha. Comecei a participar, daí me levaram numa reunião de uma... Porque tinha cada comunidade tinha um grupo de jovens. Tá. Uhum. E depois, a cada 2, 3 meses, tinha uma reunião onde todos os grupos de jovens iam onde era a sede da paróquia, que daí era em Davi Canabarro. Tá. Cheguei lá na primeira reunião, era a reunião da eleição. Ih, chegou aí. Chegou aí. Eu Chegou. acho, não me lembro muito bem, né? Mas devo ter chegado lá falando, discursando. Já chegou aqui Sim, assim, ó. Eu tô não, aqui. não foi dessa forma, mas esse negócio, essa questão de ter atitudes, simplesmente, eu não lembro se foi aclamação, foi voto, mas me elegeram. Te elegeram. Peguei um abacaxi na mão sem conhecer, porque imagina, eu estava indo na primeira reunião,
Mas acho que desempenhei bem. E ali na época a gente fazia muito até para arrecadar fundos essas. Hoje vocês chamam o quê? De festa? Enfim, mas reunião dançante, baile. E a gente organizava, fazia o encontro de jovens no domingo de tarde. Normalmente tinha essas gincanas, essas coisas, e de noite Eu vou te interromper porque eu achei sensacional isso. Sensacional. Reunião dançante. Cara, olha que nome bem elaborado. Não, de Reunião verdade. dançante. Olha que nome bem elaborado. Hoje, vamos fazer uma festa. Hoje eu sei que tem muito fazer feijoada, fazer essas coisas pra arrecadar, né? Mas reunião dançante, essa foi Reunião dançante foi boa. foi legal saber disso. E era uma forma, digamos, de tu reunir todos os grupos de jovens. A maioria dos jovens das comunidades pequenas trabalhava a semana inteira. No final de Sim. semana tinha que fazer alguma coisa. Como não tinha muita coisa, então a cada mês, 2 meses, ia para si uma comunidade e lá se fazia esse evento. Normalmente, que eu me lembro assim mais, era gincanas com as mais diversas tarefas, né? E aí à noite tinha essa comemoração, digamos assim. É que é essa a maneira de festa, né? atrair, né? Atrair mais gente e as pessoas gostam daquilo que elas estão acostumadas. Então, se elas veem uma reunião dançante, elas, caraca, vou aproveitar. E é claro que não era só as nossas, né? Por exemplo, as próprias comunidades fazem, né? Até hoje lá. Sim. Mas eu acho que essa questão do grupo de jovens, acho que tenha morrido, porque ficou muito pouco jovem no interior, né? Então acaba, eu acho que nem tendo mais como... Pelo menos eu até vou seguido, porque meu pai ainda mora lá, mas não tenho conhecimento disso. Bom, depois de tudo isso, então, aí vem uma história interessante para contar. Opa, história interessante, a gente gosta. Eu sempre, naquela época, embora hoje a gente muda um pouquinho o pensamento, eu tinha um político que eu admirava, achava Favorito. favorito. Não tem, como muita gente tem hoje. Hoje Sim. eu prefiro não ter, porque a gente conhece a realidade. Todos têm defeitos, todos têm problemas. Enfim. E querendo, apoiando um lado, Isso, vai tem- ficar mal pro outro. É melhor. tem né? tudo isso. Mas assim, na época eu admirava muito o Leonel Brizola. Não, obrigado. Então eu estava ali com 15 anos, se não me engano. Ele ia estar em Passo Fundo. Então, para ir a Passo Fundo, eu peguei ônibus, daí tinha ônibus e fui. Na época, ele já ocupava algum cargo? Na época, ele era candidato, em 1989, a presidente. Presidente? Ele estava na frente nas pesquisas, que depois ganhou o Collor, né? Sim. Uhum. E eu queria ir, porque eu queria ir. Tá, fui lá, cheguei lá em Passo Fundo, na Garra da Aviação Férrea. Era o local onde ia ter. Mas o último ônibus saía, eu acho que era às 10. Às 10 horas ele nem tinha chegado lá. E eu, naquela indecisão, eu fico para ver, eu não fico para ver. Fiquei. Fique, ó. E aí? Só que daí depois que eu fiquei, comecei a pensar, e agora? Eram 80 quilômetros. 80 quilômetros. Eu não sei no que passou pela cabeça, mas era tão grande o sonho de ver. Hoje tu vê na TV, né? Mas, hoje- enfim. Aham. E eu quis ficar. Bom, daí comecei a pensar em alternativas, né? Ia ter que ficar por lá, né? Que fosse na rodoviária, Achar e no um- outro dia voltar, né? Achar um e não tinha posto, telefone, alguma coisa. nada para Bah. avisar os pais, né? Aham. O pai, né? Bom, fiquei. Daí comecei a caminhar por lá e encontrei um conhecido de Ciríaco, que era onde eu estudava. Só que eles já estavam em 5 no carro, né? Mas daí, né? Eu disse, ai, por favor. Abre por o favor, porta-mala aí sou que eu vou. pequenininho, sou Fica pequenininho, em cima vou do junto. carro, não tem problema. Aí o cara esse que eu conhecia foi lá ver com o motorista. Não, a gente te dá uma carona até Ciríaco, né? Nós não vamos te levar até Moliterno. Ah, tudo bem. Ok, acho que lá pela meia-noite, 1h acabou o comício, né? E eu achei, agora eles vão embora. Ah, Jura? bom. O pessoal do interior em Passo Fundo, onde é que eles Mata foram? louco. A noite começa à meia-noite, né? É, pior. Onde é que vocês imaginam que eles foram parar? Vocês não vão adivinhar. Não vamos adivinhar. Na zona. Na Na zona? zona. Eu imaginei. E eu, então, com 15, 16 anos, eu fiquei no carro. Né? Sim. Nenhum me permitia a entrada, né? Eu sei que lá eles ficaram. Enfim, quase amanhecendo, eles chegaram, né? Em Ciríaco. Eu desci, onde tinha a estrada mais próxima, E 12 taca de perna. quilômetros. Pô. Que- Mas, enfim, são sonhos da vida, loucuras que a gente faz. Mas né? conseguiu Hoje- encontrar ele? Conseguiu conversar com o... Não, conversar não, né? Não, Tu só- tava no só viu. palco e tal, né? Mas Sim. consegui, digamos, ver bem, mais próximo, assim, né? Mas não era isso. Não Mas foi sim. notado, não foi Não, notado. infelizmente não foi. Não. E seguindo isso, aí o partido dele era o PDT, que existe até hoje. Sim.
então, no meu município, ali quando eu completei 16, já fiz o título, né, que a maioria não faz. Eu fiz o título, porque se eu não me engano, nos 16 tinha eleição, daí depois nos 18 tinha, que daí eu me filiei, inclusive fui candidato a vereador, ao município recém-emancipado, com 18. Por que não, né? Simplesmente. Foi, mas assim, Sem foi uma falar, experiência, não diria traumatizadora, mas eu consegui perceber e tenho para mim até hoje que não é só amizade, não é só um bom discurso, a tua vontade de fazer as coisas que dá resultado, né? Então, de repente precisava algo que eu não tinha na época, né? De certa forma, às vezes não é nem o comprar, mas são coisas que te dão votos fazendo. Sim. Então, não fui tão mal votado, mas enfim, não, é claro que não me elegi. Então, passado o prefeito que eu apoiei ganhou, aí fui trabalhar na prefeitura. Trabalhei lá 5 anos. Trabalhou lá como... Inspetor tributário. Inspetor tributário. Primeiro, acredito que eu não sei como é que funcionou, tá? Eu até conheço a estrutura hoje, mas não sei na época, como era recém-emancipado. Não sei se todo mundo era CC ou era contratado pela CLT. CLT. Isso. Aí depois o prefeito fez o concurso, fiz concurso. E aí, de tão metido que eu era, nós perdemos a eleição, mas de tanta uê que eu fiz, eles aprontaram tanto que eles conseguiram me demitir concursado. Meu Deus. E começaram me botando numa sala de uns 2x2, sem janela. É uma E solitária, né? Foram perseguindo, e daí criaram uma confusão lá e conseguiram me demitir. Depois eu também não entendia muito da área jurídica, contratei um advogado, até prazo ele perdeu, que é uma coisa, acho que é o maior crime que um advogado pode fazer, é perder prazo, né? Porque aí ele prejudica os interesses, como dizia o Brizola, os interesses do cliente, e o cliente não tem muito o que fazer, né? Porque ele está representando né, a pessoa, né? Então, se perde o prazo, quem perdeu fui eu, né? No caso, não ele. E logo que eu comecei a trabalhar na prefeitura, então que tinha sido candidato a vereador, também fui eleito a nova executiva do partido na cidade, daí fui eleito presidente do PDT local. Com 18. Com 19. 19, eu né? já estava com Mas 19. 19 anos presidente de um partido já. Isso, tanto que eu, há pouco tempo, mandei o meu pai lá falar com o presidente, que agora ocupa lá, e me consegui as atas, né? Porque é um documento que eu queria ter, né? Eu pedi, guardei, escaneei para não perder isso, né? Porque eu acho eu tenho a prova de que aconteceu. É interessante isso aí, cara. Sim, massa. E, enfim. Bom, seguindo a vida, então, saindo lá da prefeitura, o nosso secretário de obras veio morar para Caxias. E aí ele ficou, a gente tinha um contato, acho que por telefone, se não me engano. E ele ficou dizendo, vamos para lá tem emprego e tal, tu tem conhecimento. Não adianta tu ficar aí, lá ou tu trabalha na prefeitura, e não muda muito hoje, ou tu trabalha na roça, na agricultura. Claro, hoje é outra agricultura, quase só máquinas, né? Mas na época não. E aí vim para Caxias. Com uma malinha Isso, só, né? imagina, em 2000 ou 99? 90... Deixa eu ver se eu anotei essa data aqui. Não, eu cheguei aqui em janeiro de 98. 98, janeiro de 98. Janeiro de 98. Caxias, cidade cheia de oportunidades diferentes do que tinha lá, né? Como tu falou, prefeitura e roça, aqui já é um... Não, aqui é um diferente. leque muito grande. Mas assim, na época, daí eu cheguei em janeiro, se não me engano, acho que foi até... Aí veio fevereiro, veio março, e nada de conseguir algo na área administrativa que eu queria, né? Aí comecei a espalhar os currículos um pouco mais. Mas você não tinha formação, né? Tu só tinha experiência passada. Só tinha experiência passada. Show. Por quê? Porque quando eu concluí então o segundo grau, a universidade mais próxima era Passo Fundo. E aí Daí como é que eu ia para Passo Fundo? Realmente era Então o sonho ficou em stand-by. distante. 80 quilômetros não dá, né? Não. E o município, o transporte escolar, deve fazer o que? 10 anos que eles começaram a colocar lá também. Antes não tinha. Não tinha. Bom, então, daí cheguei em Caxias, aí que eu estava falando do emprego. Primeiro que me chamou, me ligou um gerente do Carrefour. Me chamou lá para conversar. E vamos Recente conversar. inaugurado. Recente inaugurado aqui em Caxias. Isso. Então a gente já sabia, né? É aquele no Iguatemi? Isso. Daí ele me disse, olha, pelo teu currículo, até acho que tu não se encaixa muito, mas como tu colocou, não esqueça até hoje embaixo aqui, que tu aceitava outras vagas que não fosse na tua área que tu estava precisando, eu resolvi te chamar para conversar. Mas a vaga que a gente tem,
como é que eu vou explicar para vocês? Não é frentista, porque naquela época o posto de combustíveis do Carrefour era self-service. Então, eu fui contratado para ficar olhando. Eu não podia nem que o cliente pedisse abastecer, mas o meu trabalho era ficar cuidando. Para que alguém não fugisse, enfim, dava problema, não saía o papelzinho. Era um segurança, né? Basicamente fiscalzinho ali, um fiscal. É uma coisa assim, não me lembro nem que cargo é que está na carteira de trabalho, tá? Mas foi isso. Acho que fiquei um ano, alguma coisa lá. E foi legal? Nossa, no inverno tu imagina, tá? nossa. Vocês conhecem bem onde é ali, né? Nossa Aquele senhora. ventinho ali. Mata. E esse trabalho era integral? Era manhã, tarde? Ou Olha, pegava eu à acho noite? que por ser o posto, não pegava à noite, porque eu fazia o fechamento. Então, Fazia fechamento. Isso. Então pegava Bah. a parte da noite ali. Dia frio. Não Dia frio era curtiu. Não complicado, curtiu, então. Mas assim, é aquela velha história, tu quer só coisa boa, tem muita gente desempregada, hoje também, se nós pegar o exemplo, claro, hoje o nível de desemprego é outro, Sim. bem mais alto, mas se tu tiver vontade em alguma área, tu porque tem que sobreviver. É Eu aquela- precisava na É época, aquela não coisa. tinha nada. Só ficar reclamando não vai mudar a tua Não situação, vai né? mudar. Tem que fazer alguma Não coisa. Não pô. vai pra frente, né? Mesmo que fosse um negócio que tu não queria fazer, pelo menos estava ali. Né? Bom, e depois disso, comecei, como eu tinha experiência em organizar essas reuniões dançantes lá, surgiu o convite aqui para a gente organizar festas LGBT. Uhum. E aí organizamos uma, não foi muito boa, fomos para a segunda e aí começou a deslanchar. Como não existia nada nesse segmento na cidade. Nossa, aí é bem comecei- específico, né? Bem específico o segmento. De Sim, bem organizar a específico. festa LGBT. Isso. Aí logo depois a gente alugou um local Uhum. e aí sim deu para ganhar um bom dinheiro. Deu pra ganhar um bom dinheiro. Como é que tu chegou nisso? Tipo, como é que tu saiu desse ponto de ficar ali como é que tu falou? De fiscal do posto pra Não organizador sei de se festa? tem ligação, mas enfim, é aquela velha história. Tu procura maneiras de sobreviver. E eu não sei se me convidaram para uma festa, eu acho, e talvez surgiu a ideia de fazer outra. Acho que foi um pouco isso. Mas foi tu que começou isso ou tu começou com outra pessoa pra organizar essas festas? Eu acho que a primeira foi com uma outra pessoa que já tinha feito uma, mas sociedade, você sabe que não é fácil, é bem complicado. É bem Então complicado tem mesmo. que as pessoas não, né, tem que ter muita confiança e é bem complicado. Então depois eu comecei. Ainda mais naquela época, né? É. E aí sim a gente alugou uma casa ali na Visconde, que começou quando era o antigo Ópera Prima, daí a gente abriu ali. Primeiro nome não lembro, mas o último era Estúdio 54, então ficando ali 19, 20 anos com espaço ali. Caraca. Então, na época, pelo menos os primeiros 12 anos só tinha nós na cidade, então deu para ganhar um bom Muito dinheiro. dinheiro. Depois abriu outras duas casas, aí a coisa começou a ficar um pouco complicado, mas daí eu já estava formado e aí Então, não tinha porquê. interessante isso aí que tu falou, que já estava formado. Tu disse que ficou 1 ou 2 anos nessa casa, né? Administrando ali, enfim. Não, na casa LGBT, 18, 19 anos. 18, 19. Isso. 1 ano. Não. 19 Eu anos. fiquei como dono, digamos assim, durante 18, 19 anos. Anos. Ah, não. Tá, anos, não. mais que a tua Calma aí, idade, calma aí. eu fiquei como dono. Calma aí. Eu pensei que era de 19, Não. 18 a 19, Não, entendeu? porque quando eu vim para tá. Caxias, eu já estava com 25, 26. Ah, tá. Nossa senhora, cara. 18 a 19 anos administrando. Caralho. Aí um detalhe que é importante, que eu acho que acabei não colocando lá no início, que eu sempre fui muito... além de ter esses sonhos, que Sim. até aí tu pode ver que estão tudo em stand-by, eu sempre fui muito de guardar, digamos, pão duro, mão de vaca. Aham. E acho que hoje deu resultado, que depois a gente fala, mas assim, um período aí não foi muito fácil. É. E só é a única maneira que existe tu chegar a algum lugar. Né? Infelizmente. Não digo infelizmente, mas é uma maneira, né? Uma das poucas que a gente tem. Dessas maneiras. E claro, eu aproveitei também o dinheiro que eu estava ganhando com a danceteria para fazer a faculdade. Show, massa. E até eu tinha desistido do sonho, porque já estava razoavelmente bem financeiramente, eu tinha desistido do sonho de cursar faculdade de Direito. Mas um dia eu fui na minha contadora, e ela estava completando quase 60 anos, e ela me contou, fiz o vestibular, passei, estou bem feliz, vou cursar Direito. Com E quantos anos aquilo ela tava? Quase 60, eu não me lembro Caraca. muito bem, mas não acho que 60.
Aquilo me deu um estalo, fui para casa, comecei a pensar. Foi aquilo que revigorou meus sonhos, né? Mas eu, na época eu estava com 34, eu disse, mas ela está com 60, ela vai fazer. E eu desisti do meu sonho porque eu tô com 34, não, vou fazer. Boa. Massa. Fui ver, acho que uns 2, 3 meses já abriu na UX. Na UX. Fiz o vestibular, passei. Passou. E aí foi em, deixa eu ver se eu anotei aqui, né? Porque as datas, eu não vou me lembrar. Óbvio. 2007. 2007. Que iniciou o curso. Que iniciei o curso. Como é que foi? Só deixa eu pegar antes ali que tu falou do vestibular. Foi um aninho ali, um período estudando. Como é que foi, tipo, pegar esse período estudando para um vestibular? Mesmo Acho que eu estudei muito pouco. É? Poderia ter sido mais. Podia ter sido mais. Estudei muito pouco e passei, mas não foi assim aquela coisa com afinco. Eu me lembro assim que eu dei uma boa olhada na redação, porque da redação era uma coisa que Pesava mais, pesava, né? e tal, e era importante ver. Então eu me lembro que eu tinha, inclusive do material que eu tinha trazido junto. Mas assim, estudar não foi muito, e digamos um pouco no chute, né? Um pouco sabia e deu certo. Deu certo. Passou, né? Cursou. Isso que interessa. Mas o bom de tudo, que daí me formei então em 2011, e logo tu se forma, isso eu acho que serve para vocês e talvez também para quem nos acompanha. A gente imagina assim, me formei no dia seguinte, assim, de cliente, tudo aqui para me atender e ganhar dinheiro. Não é assim. O pior é que é o contrário. Os parentes não vão botar confiança em ti. Não vão, né? Os amigos também, esse aí se formou agora, vamos pegar não teve outros. experiência. Nem contam não, que, né? tem processo, já procura. Não tem experiência. Uhum. Mas então, para mim foi diferente, porque daí como eu estava ainda com a danceteria, então eu estava ganhando dinheiro igual. Aparecia algum processo, eu fazia isso, não aparecia, estava tudo ótimo, tudo tranquilo, né? E aí sim foi importante quando a danceteria não estava mais dando muito lucro. Então eu parti para a advocacia, daí eu já estava com uma clientela. Sim. E aí foi formando ao longo do tempo, porque muito é aquela, né? Tu não pode simplesmente cortar o teu trabalho atual se o teu secundário não bate ele ainda, né? Tu não bate teus gastos. Sim. Então realmente teve aquele tempo de preparo ali, né? E digamos assim, com o que eu trabalhava, ou trabalho no direito ainda? Olha, meio de tudo. Quando eu entrei na faculdade, eu gostava do criminal. Criminal. Cursando a faculdade, Não gostou mais. não sei se foi as aulas ou foi o que. Eu disse, não, criminal não quero fazer. E hoje ainda eu acabo atendendo alguns clientes do criminal, mas atendo, por exemplo, estou te atendendo, digamos, de família, daí tu tem um pequeno probleminha criminal, Sim. então eu até faço. Mas assim, tipo, gangues, marginais mesmo, eu não faço mesmo, né? Daí não. Mas Bom, já chegou a fazer? Alguma vez? Não, porque o que eu tenho ali é uma gurizada que a mãe acabou contratando, porque sabe como é que é, né? Eles vão pra droga, daí se envolvem em algum pequeno delito e tal. Daí a mãe me contratou, mas nada de crime graúdo. Né? E por que tu não quis ir pra essa área? Por que foi o estalo pra tu perceber, putz, não quero? Foi mais tipo... Talvez um pouco isso que eu falei também, como eu abri o escritório em casa, preferi, em vez de alugar uma sala no centro onde ter gastos todos eles dobrados, é outra luz, é o aluguel, é outro telefone, é outra internet. Então, eu abri em casa, como eu na época então tinha danceteria, daí eu achei que era demais abrir no centro. Então eu abri em casa, daí todo esse dinheiro, digamos, que eu economizei, acabei reformando a casa e fazendo um escritório mesmo. Não, e o pessoal mais... hoje em dia achando que criaram o home office, né? Mas lá em 2011 o cara já tava com home office. Sim. E então eu atendo mais outras áreas. E aí acabei no início indo muito para a área de família, que também é uma área que acaba não rendendo muito bem financeiramente. Mas o que acontece? Era o que aparecia, se pegava, né? Ia pegando. Ainda mais no início da carreira, né? Isso. Então tu faz. E ali também, pela indicação dessas pessoal de família, que foi surgindo outros clientes. E hoje eu acabo abrindo mão, às vezes, de determinados processos, porque daí, como eu tenho o PROCON, que depois a gente chega lá, então eu não tenho muito tempo livre para atender os clientes. E aí, o que acontece? Acontece o que aconteceu ontem. Daí, em vez de eu ficar na folga, eu vou fazer os processos. E a gente precisa viver, né? Não é só trabalhar, né? Segunda, sexta, sábado, domingo também. Né? Bom, depois de tudo isso, então, advogando, daí surge a questão política novamente. Tinha realizado meu sonho. E aí o porquê exatamente eu não sei, mas alguma coisa também, comecei a ler algumas coisas sobre o PROS, que é o partido que eu sou presidente até hoje,
E achei a proposta interessante na questão da redução de impostos e tal. E acabei fazendo contato com a estadual e assumi aqui em Caxias. Se não me engano, foi 2015. Então, é a comissão provisória. E teve alguns altos e baixos do partido. Na primeira eleição para prefeito aqui a gente botou 17 candidatos a vereador, mas até pela aquela regra que o Fortunati acabou explicando para vocês, que tem que fazer um número mínimo de votos para que um seja eleito, a gente não conseguiu atingir, que aqui em Caxias fica na média de uns 8 mil votos, então a gente acho que fez 4 mil e pouco, 4.500 votos essa turma, no total, então nenhum conseguiu ser eleito. E segui em frente, na última eleição estava meio deixando de lado, daí nem lançamos candidato a vereador, só apoiamos candidato a prefeito. E aí, com a entrada do Fortunati, aí deu outra vida, né? Uma pessoa com uma conduta ilibada, que já ocupou vários cargos. Então deu um up. Uma vontade deu um prós, né? de começar de novo, e aí foi o que a gente fez, e aí a gente começou a se reunir, organizar o partido, e acredito que logo ali na frente a gente vai conseguir, com essa força dele, né, dar um up mesmo no partido. Teve uma virada de chave, né? Sim. Teve uma virada de chave. Porque, na verdade, eu já estava meio abandonando, e não abandonei por causa da eleição municipal, mas a tendência era, porque o que acontece, não tinha apoio da estadual, não tinha nada, né? Então, a tendência era... Ao longo dos anos vai se decaindo até chegar a um ponto que não sobra nada, né? Sim. E aí, passada a eleição municipal, que daí nós vamos chegar no PROCON, né? Como o PROCON é um órgão da prefeitura, eu acabei apoiando, né, o Adiló, que é o nosso prefeito atual, e em confiança acabou me convidando, então, se eu gostaria de, como advogado, a gente tem amplo conhecimento também na área de direito do consumidor, então recebi o convite e até fiquei muito na dúvida. Por quê? Porque eu imaginei exatamente o que está acontecendo. Se eu estiver ali, digamos, ocupando o meu horário comercial, não ia sobrar tempo para mim atender os clientes. E eu ficando fora do mundo jurídico, passados 4 anos, ou que não seja isso que eu esteja à frente do PROCON, voltando para advogar, meus clientes sumiram. Então, acabei ficando em dúvida, mas fiquei pensando também, né, que ali eu teria um salário fixo, independente. O cliente, às vezes, eu tinha salário, às vezes não tinha. Tem a questão, tem 13º, tem férias, tem INSS pago. Então, acabei levando em consideração todas essas questões. Vantagens, né? Isso, e aí resolvi, então, aceitar o convite. E é digamos assim, um encargo bem amplo, um desafio, né? É um desafio, Porque, como tu me colocava antes também, não sei se eu posso revelar o segredo aqui, que tu disse que até então não sabia muito bem para que servia. Por favor, por favor. A gente tem que revelar a verdade. Não, aqui a gente fala a verdade. Não fazíamos favor. muita ideia do que era o PROCON, né? Mas daí a gente precisou, deu uma olhada e tal. Certo. Em qualquer cidade, né, que ele exista, é um órgão para defesa e proteção dos consumidores. Tem algumas cidades que não tem o PROCON. A maioria não tem. A maioria não tem? A maioria não tem. O PROCON, hoje, ele é nacional, né? Não, não é nacional. Não é nacional. Ele é o PROCON de cada cidade. Não, sim, mas eu digo, ele está presente do Brasil inteiro. Não em todas as cidades. Nas cidades onde a prefeitura organiza. Decidiu aderir, né? Porque existe não é Sinduscom. É um órgão nacional que, digamos, organiza todos eles. Entendi. Mas eles não fundam um novo no município. Quem tem que organizar tudo isso é o município. É verba do município, é o município que paga o aluguel. A iniciativa é da prefeitura. De qualquer jeito, é a iniciativa da prefeitura. Tanto que até nós recebemos a visita agora, mês passado, o pessoal de Canela, porque lá o Ministério Público determinou que a prefeitura abrisse, porque eles entendiam que era necessário. Então, a prefeitura teve que correr atrás e eles tinham feito um CAC, que é um TAC, um acordo, né, que a prefeitura ia organizar e já estava atrasado, e aí eles acabaram, então, vindo trocar experiências, né, e agora, ao início do mês passado, que eles abriram. Em Canela, mas Gramado não tem. Gramado? Não tem. Se não me engano,
Flores da Cunha também não tem, eles estão tentando montar, mas não tem. Então, e o que acontece? Como aqui toda a verba é da prefeitura, nós não podemos atender a região, nós atendemos os consumidores de Caxias. Sim, entendi. E qual que seria tipo, a desvantagem na prática dessas cidades que não tem o PROCON? Por exemplo, tipo, a vantagem do PROCON aqui em Caxias, que está instalado, qual que é a vantagem dos consumidores? A vantagem é que eles têm um local para procurar e fazer a sua reclamação. Tem uma segurança, porque agora, então, como tem a questão digital, então sim, eles podem fazer essas reclamações. Tem um site, né, que é a nível nacional, tem o PROCON Porto Alegre não, PROCON RS, que daí é o PROCON estadual. Então ele atende as cidades que não tem. Mas eu imagino que ele não seja tão profundo quanto os municipais, né? Sim, né? É uma coisa mais ampla, para atender mais o público em geral, né? Então ele não consegue. Mas hoje ficou maravilhoso essa questão, né? Por causa da pandemia mesmo, que se criou um site a nível nacional. Digital muito forte, né? Isso, muito forte, que então até nós, quando a demanda é de uma empresa que está cadastrada nesse site, que nem todas estão, até nós às vezes encaminhamos. Por quê? Porque a resposta acaba sendo mais rápida do que nós abrindo a reclamação no PROCON. Porque nós abrindo ali, nós temos que encaminhar a reclamação para o fornecedor tem que analisar e nos responder. E muitas dessas reclamações, às vezes, ainda são feitas pelo correio. Então, há uma defasagem aí que tem que ser corrigida muito em breve. Então, esse site acaba sendo mais rápido, porque é tudo, a empresa está cadastrada no site, ela recebe e já responde. Sim. Então tá fazendo só uma terceirização do processo, né? O PROCON, no caso, criou a plataforma onde o cliente pode reclamar e a empresa já direto resolver isso. Isso, na verdade, daí esse não foi nós que criamos, né? Foi esse que não me veio o nome certo ainda, que é essa coordenação nacional. Coordenação nacional, tá, entendi. Que criou esse site, né? Então, que é consumidor.gov.br, acho que é até importante a gente divulgar, por que não? Digamos assim, vamos pegar um exemplo, aqui não tem problema, Magazine Luiza, tu comprou mercadoria, tem alguma coisa ali que tu foi lá na loja, eles não te atenderam, tu vai ali e relata, houve isso. Na média, 7 dias, o Magazine Luiza, ou o fornecedor, já te dá uma resposta. Tá? Faz isso ou não vamos resolver. Aí, se a resposta for não resolver, seria a mesma resposta que eles iam dar para nós no PROCON, só que nós talvez demorasse 60 dias. Tu vai ter a resposta antes, e aí a gente vai orientar o consumidor a procurar o judiciário, que é a solução. Quando nós não conseguimos resolver e nem o site a solução é só o judiciário. Porque nós não temos esse poder de polícia, digamos, ou de determinar como um juiz tem. Isso era uma coisa que é importante saber. O PROCON, ele não tem como levar muito para frente uma reclamação, né? Ele tem que encaminhar. Certo. Eu estou tentando aqui pensar num exemplo para te citar. Que não comprometa. Que não dê ruim para Bom, ninguém aqui. Eu tenho um exemplo, por exemplo, venda conciliada, né? Que tem aquela que é... eu até conversei com o Brunão esses dias, que vamos supor uma pizzaria. Tá. Tem uma promoção de uma pizza por R$30. Aí tu chega lá, quero a pizza por R$30. Quero só a pizza, gostei da promoção, tô afim dela. Aí o vendedor pega e te fala, tá, mas o pedido mínimo é 50. Tem que pedir no mínimo 50. Isso aí é venda conciliada, né? Eu acho assim, até não tivemos nenhum caso, mas estou aqui tentando conciliar com o Código de Defesa do Consumidor. Acho até que poderia ser dessa forma, desde que no anúncio da promoção isso esteja claro. Esteja claro, né? Tem que estar claríssimo. O consumidor não pode ser levado em erro. Ele tem que estar muito claro para ele. Ele tem que saber que é dessa forma, não na hora da ligação receber a surpresa. Então, é dessa forma aí. Isso tu falou que não recebeu nenhum caso desse, né? E quais que são aqueles que tu mais vê do consumidor, mais reclamações num assunto específico? Por exemplo... Bom, o que mais tinha no passado, digamos assim, do ano passado para trás, era contra as operadoras, Vivo, Oi, TIM, telefonia. E esse ano mudou. Mudou, que era um item até que eu tinha anotado para a gente falar, que e serve como alerta, empréstimos consignados que são depositados para os idosos aposentados de forma indevida, sem ter havido a solicitação. Gravíssima a situação. Nós temos ali, então de Caxias, de janeiro até agora, mais de 600 casos. Uau, 600 casos. Esse ano? Esse ano. É muito caso, por quê? Porque nem todos nos procuram.
Sim, Então, nem só os todos- que nos procuraram. Tem os que procuraram direto o judiciário, tem os que procuram, digamos, fazem o contato direto com o banco, porque Sim, a pessoa fica aham. sabendo qual financeira, qual banco fez o depósito. Então, é uma situação bem, bem grave. O que a gente acha que ocorreu aí? A principal suspeita, até porque a gente olha os processos, é que determinadas seriam terceirizados, mas determinadas financeiras que trabalham para o banco X conseguem de alguma forma o cadastro dos aposentados. Sim. E aí, aonde que elas ganham? Na venda dos empréstimos. Devem ganhar um percentual sobre a venda. E aí pegam os nomes das pessoas, naquele cadastro deve ter o nome da pessoa, os documentos, o banco onde a pessoa trabalha, e aí eles fazem um contrato lá, falsificam a assinatura e o banco deposita. Simples assim. Caraca. Que loucura. E só que a responsabilidade é do banco. Então, Cai tudo pro banco, né? sim, é o Ele banco. vai ter que Ele arcar com terceirizou, tudo, né? a responsabilidade é dele. Então, o que a gente tem feito? A primeira tentativa é o contato com o banco. Na maioria dos casos, o banco verifica que efetivamente a pessoa não fez. Eles devem confrontar alguns dados e ver que não foi a pessoa. E aí eles oportunizam a devolução desse dinheiro. Só que daí, quando a pessoa percebe, já acabou, digamos assim, O o dinheiro já prazo. entrou na conta, já descontaram da aposentadoria 2, 3 meses, e aí ela devolve. Só que daí ela devolve o que já estava na conta, e daí depois tem que abrir uma nova reclamação, porque teve mais, sei lá. Porque teve As parcelas. Sim, as parcelas que foram pagas, né? Então é um trabalho assim que não acaba nunca. E pior ainda, agora nós temos casos novos que entrou dinheiro na conta. Aí a pessoa, digamos assim, foi o banco, vamos citar um nome de um banco, C6, Certo. Show. que é um dos principais das reclamações, né? Poderia falar, mas falamos. Aí o que a pessoa faz? Hoje os meios digitais, como vocês também conhecem muito bem, a pessoa vai lá no Google e como devolver o dinheiro depositado Pronto. indevidamente do banco C6. Pronto. Primeiro em cima lá, anúncio. Ah, Clicou, já abre um site, já tem ali um WhatsApp para a pessoa fazer já o tem contato. aham. Então eu mesmo fiz com o meu celular, quando a gente recebeu a denúncia, esse teste. Mandei o WhatsApp. A atendente me atendeu e começou a me pedir. Precisamos saber qual o valor do financiamento, data do depósito, onde foi depositado. Ela me pediu todos os dados. Eu disse, olha, infelizmente eu posso te fornecer o CPF, os outros dados você tem que ter no cadastro. Não, nunca mais falou comigo. Caraca. Por quê? Porque é um golpe. É um golpe. Quadrilhas especializadas anunciam no Google, a pessoa clica, tu vai lá, eles pedem a informação, tu acha que tu está falando com o banco, Sim. daí eles te dão um boleto, um Pix para tu depositar. Pra depositar Aí já tu era. caiu no primeiro golpe e tu caiu no Cai segundo. no segundo. Cara, isso é interessante, porque é justamente o que tu falou que anunciam. Porque qualquer um pode Qualquer- fazer um isso é anúncio. literalmente e o anúncio, qualquer um. e o anúncio é o que aparece primeiro na pesquisa, primeiro. né? Exatamente. Essa estratégia é loucura. É por isso que tem que ficar muito atento. Muito atento. E nós não temos poderes de o que a gente orienta é que se denuncie, né? Que pro próprio Google ele tá, mas nós não temos esses poderes. Então a gente tem procurado, já fiz reunião com o delegado regional de polícia, até porque mais naquela questão do idoso, então eles têm 3 delegacias que investigam esses crimes. Já levamos em torno de 200 casos para a Janaína De Carli, que é promotora, porque eles têm um poder maior que nós para tomar alguma iniciativa mais Sim, ampla. sim, tomar- Só que aham. aí é uma questão assim de governo federal, é questão de Bacen, do INSS para não vazar dados, uma coisa que está muito além das nossas possibilidades. Muito além. Nós aqui ficamos enxugando o gelo e tentando resolver. Só que, por exemplo, a pessoa que caiu nesse golpe, não há o que fazer. Não tem muito o que faça. A própria polícia, que até daí na conversa com o delegado, bem dizer, deixou claro que não tem muito o que eles fazer. Às vezes não consegue rastrear onde foi parar esse dinheiro. E aí, perdeu. Já era. E muitas vezes até rastreando não tem muito o que fazer, né? Porque, querendo ou não, foi iniciativa, assim, por dizer, do consumidor de fazer esse contato. foi enganado, né? Isso com certeza é crime, né? Sim. Dessa maneira, com certeza é crime. Mas também teve uma parte do consumidor de não ter prestado atenção. Tudo bem que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, É. né? Também tem todos os lados para pensar, na verdade, né? Pois é. Tem muitos lados para pensar. É. E só que os próprios idosos ali, às vezes a gente orienta e tal, tem que ter alguém da família Alguém da família junto. para auxiliar, né? Porque, por exemplo, até para a gente abrir a reclamação,
ele vai ter que nos trazer todas as provas. Aí tem o site do INSS que ele tem que ir lá, e é pelo site, tirar o extrato. E aqui vem um alerta, antes que a gente aqui esqueça, né, no caso dos idosos, todos nós temos um idoso em casa, ou alguém da família e tal, que recebe aposentadoria. Entrar no site do INSS, que se chama Meu INSS, e fazer o bloqueio para empréstimos consignados. É simplesinho. Tem uma opção. Tem uma opção lá, bloqueio de empréstimo consignado. Vai estar evitando isso que está disseminado no Brasil todo. Tá? Eu falei de Caxias, mas não é tá só no Brasil Caxias. inteiro. No Não Brasil é só inteiro. aqui regional. Isso. Então, é uma precaução fácil a ser tomada, né, para evitar problemas futuros. E fazendo isso evita completamente. Evita completamente. Mas se tu precisar no futuro fazer um empréstimo, vai lá, Desativa, desbloqueia e faz o e normal. faz o empréstimo. Então, é o que a gente orienta, porque não tem muito outra orientação a dar nesse sentido. Né? Sim, Viu, pessoal? Orientação do Procon nesse exato momento. Exatamente. Façam isso. exatamente. Não tem outro. Não, tem que fazer. Não é dois moleques falando, né? Não- é uma não é autoridade eu, não, falando, óbvio. exatamente. Mas é Então, claro assim que, por exemplo, eu fiz até para o meu próprio pai, né? Porque, Sim. né, como eu disse, as pessoas mais idosas têm uma dificuldade, então tem que entrar ali, cadastrar a senha e tal e fazer o bloqueio. Né? É que qualquer um é um alvo, na real, né? Qualquer um é um alvo, só que esse ponto é que os idosos estão mais frágeis. Mais nesse momento, vulneráveis, mais que é o vulneráveis. termo que a gente usa. Né? vulneráveis. Até fiz um trabalho bom, que o mês de outubro é o mês do idoso. Estive lá 2 vezes na Câmara de Vereadores participando. Tinha a Semana do Idoso, depois um outro treinamento. Show. Porque hoje é, né, o principal problema que tem lá no Procon. Então, sim, a gente foi para dar esse alerta, né? Só para passar um dado, em agosto e setembro a gente atendeu uma média, antes que você se assuste do número, eu já dou o porquê que chega a esse número, tá? De 3.400 pessoas por mês. no Por Procon. mês, no Procon. mês. Por mês. No Procon, né? Tem aquelas, como tu falou, que já procuram direto o judiciário Isso. ou a empresa. né? Claro, nem procura. nesses 13.400 está aqueles que eu te falei do site, tá? Tá. Tá. Mas mesmo assim, por que chega nesse número? Porque nós temos as pessoas que vão até o Procon. Nós temos o 151, que é o telefone que é dado informações. 151. Ano passado ainda foi aberto um canal via WhatsApp. Show. Por quê? Para evitar das pessoas saírem de casa nessa época de pandemia. Sim, então, show. faz o contato. Mas Ali, ele é ótimo, ele é muito, muito, muito bom. Por quê? Em vez da pessoa chegar lá no Procon para pedir qualquer coisa e fazer uma aglomeração, enfim, Sim. tumultuar a coisa, ele manda um WhatsApp. Manda Olha, direto no WhatsApp. tá tal situação, tenho direito, não tem? Pronto. Ali já responde, já tira Já- as dúvidas. já. A maioria dos casos não tem, porque às vezes as pessoas acham que tem e não Mas tem, não né? tem. Até eu tinha anotado um caso aqui, mas de repente eu já falo já que todo mundo acha que tem direito. Se tu vai na loja e comprar essa caneta aqui, e chegar em casa e tu, não quero azul, vou lá, vou trocar por uma preta, tu tem direito ou não? Calma aí. Como é que é o caso de Comprou a caneta, peguei Tá. o exemplo que ela estava aqui na minha mão. Perfeito. Comprou a caneta, pagou tudo certinho. Chegou em casa, aí tu viu, eu comprei azul, mas eu queria preta, vou lá trocar ela pela preta. Tu tem esse direito Trocar? ou tu não tem? Tipo Trocar? assim, Tá, eu tenho, ó, eu acho que não é um direito, mas é uma opcionalidade do estabelecimento. Eu vejo como isso. Então tá, vou te dar 10 então. É isso? Ei, Boa. tu tá voando, Leleque, na Tô moral. voando, boa, Formado boa. no Procon apenas. Tu Formado no não Procon. tem esse direito. Isso é uma liberalidade do estabelecimento, do fornecedor, que muitas vezes faz essa oferta para atrair clientela. Sim. Ele só tem a obrigação de trocar se tu chegar em casa e ver que a Estragado, caneta está usada, defeito. não está, enfim, Perfeito. Sim. algum Que daí problema. daí é questão de Aí garantia, é a né? questão da garantia. Agora, trocar roupa, mesma coisa, enfim. Se tem a caneta, mas é para todo e qualquer Sim, item. sim, para qualquer item. Por exemplo, teve um cidadão muito brabo, esse ano lá no Procon, que tinha comprado uma peça para uma máquina, se eu não me engano, 4, 5 mil reais. Tá. Levou para casa, chegou, só que ele comprou a peça errada. E aí voltou na loja e queria trocar. A loja, o comércio, seja lá, a loja não quis, porque era uma mercadoria, acho que não saía muito. Sim. E já tinha dinheiro no caixa, não aceitaram. Ele chegou era lá 4 e mil reais. queria obrigar. Não tem direito. Não tem direito. Comprou errado. A gente lamenta, sim, é um valor alto, né? Desperdiçou e tal. Mas pelo Código de Defesa do Consumidor, olhou a mercadoria, levou para casa. Sim. E vendo assim, a empresa negar a substituição. Substituição seria no caso se tivesse estragado, mas a troca. É errado? É crime? Não, né? Se Ela tiver negar. com defeito? Não.
Que nem tu disse da Da caneta. Não, ela não é Não é, obrigada. não é errado. Ela tá no fazer direito isso. dela, a impressão tá no direito Tá dela. no direito dela. Beleza, Perfeito. é interessante saber isso aí. Mas e daí se ela nega com defeito? Aí já é Aí tem o PROCON. Aí tem o PROCON. Mas sempre, até para não tumultuar o PROCON, ela tem que procurar o fornecedor antes. Sim. Não, tá com defeito, vai no PROCON. Não. Primeiro negocia todas as formas no estabelecimento. Aham. Não conseguiu resolver. Aí vem o PROCON. Muitas vezes nós não conseguimos obrigar ela a fazer a troca. Sim. Mas se ela teimar e não fazer a troca, nós aplicamos uma multa. Pode Tem esse crer. poder, então. E aí até aí vai o nosso poder. É Sim. aplicar uma multa porque ela está descumprindo uma regra. Agora não podemos obrigar ela a fazer a troca. Fazer a troca. Se não trocar, vai estar o Jair batendo na tua porta falando. Não é bem isso. Não é o Jair, é só Não é uma o Jair. equipe de policiais lá da FBI. Tava eu numa loja com um familiar. Aí o familiar tava agora, né? Na época dos brinquedos, Sim. até que a gente fez um alerta, né? Tava lá uma cliente brigando com o gerente. Não sei muito bem, né? Porque o familiar também não me relatou. Porque se tu não sei o que, eu vou chamar o PROCON. Daí o familiar chegou no carro e disse, estavam brigando lá, disse que eu no PROCON. Disse, então, deixei no PROCON, porque eu não sou nada. Eu não posso ir lá querer dar um carteiraço. Sim. Eu não sou nem o fiscal. Quem pode fazer alguma coisa é o fiscal. fiscal. Eu apenas coordeno as atividades do PROCON. Aham. Então, isso tem que se seguir, se respeitar os canais legais que existem, né? A pessoa está descontente, tem ali as suas provas, faz a denúncia, faz a reclamação e o PROCON toma as devidas providências, né? Que Não possíveis, né? Sim, aquilo. Aquilo que E tá aí no... vai se analisar o que tem de prova, né? Porque muitas vezes é o que eu digo, as pessoas reclamam e não tem direito. Não tem direito, né? Aí é uma situação bem complicada, né? Eu vejo que isso é muito pela desinformação das pessoas, né? As pessoas não estão muito bem informadas, acabam cometendo alguma coisa, depois se arrependem. Por isso Querem que é voltar importante, atrás. Por isso que é importante esse canal, né? Que a gente tem agora. No Whats. Que é o do Whats, para quê? Porque vai facilitar a resolver essas questões, né? Que a pessoa Sim. vai tirar as dúvidas antes de, digamos assim, criar uma maior confusão. Então, faz uma ligaçãozinha, liga lá no 151, faz o contato pelo Whats e já Direto vai no tirar a Whats, dúvida, já né? tira a dúvida, né? Então, isso facilita bastante o canal. Perfeito. Só para colocar uma outra coisa para vocês, desde que eu entrei no PROCON, então me passaram a conhecimento que nós tínhamos uma boa verba dessas multas, tá? Sim. Um valor bem considerável, que pode Pra, ser... pra aplicar nas multas, no caso. Não, que foram multas e já está arrecadado. Ah, tá. Isso Tá, não vai entendi. para o cofre da prefeitura, vai para um fundo de defesa do consumidor. Então, Entendi. ele só pode ser investido em campanhas de defesa do consumidor. Entendi. E me surgiu a ideia, e estou batalhando nisso, em construir uma sede para o PROCON. Uma nova sede onde o PROCON se estabeleça. Aham. Mas uma sede, não construir uma caixinha em cima da outra. Não. Uma sede onde atenda alguns princípios básicos de defesa do consumidor, esse tipo de coisa, de sustentabilidade. Então, a minha ideia, e estou trabalhando para isso, mas estou assim quase no final do primeiro ano e não andou muito, porque no poder público as coisas são um pouco engessadas, não é, digamos assim, não é na hora que eu quero e como eu quero. É seguindo as leis e o que determina a lei. Eu só posso fazer o que a lei permite só e pode outras fazer, coisas eu não posso. Aham. Então, demora um pouco, mas estou batalhando para isso. Então, nós queremos construir um prédio autossustentável, energia Show. solar, aquela questão da ventilação. A gente cita muito o exemplo da Câmara de Vereadores, que foi construída, acho que há 40 anos atrás. O que eles já pensaram? Acessibilidade por dentro. Acessibilidade. Show. Uma coisa que não existia lei, não existia nada, mas quando construíram já pensaram. A questão das parreiras, por quê? Porque no verão as folhas protegem do sol, no inverno as folhas caem, os raios do sol passam. Então, são coisas bem interessantes, planejadas, Muito né? bem planejadas, Muito bem que se planejadas. pensou há muito tempo. Sim. Mas claro, não vamos copiar. Então a gente pensa em fazer um concurso para escolher o melhor projeto. Por quê? Porque daí vários engenheiros, arquitetos vão se dedicar para, pensando no futuro, Sim. sair uma coisa legal. E esse concurso, ele é público? Qualquer pessoa pode fazer ele? Não, deve ser só para arquitetos e engenheiros. Só para arquitetos. Mas nesse nicho, para arquitetos formados, é público. Sim. Qualquer pode- arquiteto e engenheiro pode fazer, no caso. Exatamente Pode participar. isso. Interessante. Exatamente isso, claro. Nada que se ele conheça alguém que seja bom
ideias, mas claro, essa questão do que o que nós queremos vai estar no nosso pedido, né? Sim. Claro que seja um prédio autossustentável. A gente está pensando em que ligue esse prédio à história da cidade, pensando alguma coisa. Muito interessante. Se realmente a gente conseguir que ele seja construído onde nós estamos pensando, ali próximo à prefeitura, onde tem uma banquinha amarela ali, que seria o estacionamento da prefeitura hoje. Sim, Estamos sim. trabalhando para que seja ali. Massa. Então, a história da cidade muito começou ali, parece que no passado até os pavilhões da Festa da Uva era ali. Então, a gente quer que ligue alguma coisa com a história da cidade. Show. E surgiu também a ideia de, como é um prédio, e nós temos todo o Parque dos Macaquinhos, de fazer um mirante. Mirante. Cara, que da hora. Muito massa. Então, por isso que assim, essa demora acabou sendo positiva no sentido que vem Sim. contribuições, sugestões das E vem pessoas. muita né? ideia, né? Vem muita ideia. Quem sabe, então, lá em cima, além do mirante, não digo um barzinho, uma cafeteria. Uma cafeteria. Que daí a pessoa sobe. Pô, eu iria nesse cafezinho, pô. Não tem como. Tá louco? Vou levar meu notebook e vou macaquinhos trabalhar lá, lá, pô. Tá maluco. Ia ser Sozinho da incrível. manhã? Ah, não. Ah, não. Ver o pôr do sol? Tá louco. Não. E teve até outras ideias que deram para a gente, de repente, aproveitar esse prédio. Se não me engano, o Sicredi fez essa política em Nova Petrópolis, que o prédio é do banco, mas no final de semana ele é utilizado como para visitas. Eu não sei muito bem o que, Sim. mas como eu falei com vários historiadores, várias pessoas que entendem nessa área, eles explicam que isso é inovador, é uma Sim. coisa lá do primeiro mundo e tal. Caraca. Mas eu não sei, daí como um órgão público, talvez isso seja um pouquinho difícil. mais difícil, mas a né? gente vai Ah, analisar. vai batalhar, né? Vai batalhar por isso, pô. Tem Da que- hora. tem que ver, Pretendo que seja concluído antes desse tempo, digamos, de 4 anos que eu tenho. Mas sabendo que no poder público é demorado, não sei se eu vou conseguir. Mas que a ideia vamos- permaneça. Então, se não conseguir, que a com ideia certeza, permaneça. alguém É. depois na frente inaugure. Show. Né? Esse que é o mais importante, né? É aquilo que está construindo prevalecer. Prevalecer no tempo, né? Não só ser algo momentâneo ali. E isso que tu falou do concurso público, ele é remunerado? Sim. Caso aprovado, né? Não, parece-me que para acontecer o concurso, aí são tudo leis, né? Sim. Pelo menos os 3 primeiros tem que ter uma bonificação. O ganhador, um prêmio maior, mas tem que ter o segundo e o terceiro, porque senão não gera muitas pessoas interessadas em Engajamento. participar. Engajamento. Engajamento. Isso. Show, Então, perfeito. um prêmio que, digamos, premia ali o segundo e o terceiro lugar, mais pessoas vão Sim. aderir. Tem mais interesse, né? Não é só um que vai sair beneficiado ali no final das contas. Mas vou conversar com iniciativa. arquitetos e engenheiros, então. Né? Porque não tem como. E pô, isso dá- já está acontecendo. Esse concurso já está no ar. Não, ainda não, Ainda porque antes de fazer o concurso, nós precisamos da autorização do COMPAC. O COMPAC é um conselho municipal de preservação do patrimônio histórico. E como todo aquele local onde está a Sim. prefeitura pertence ou se considera como um patrimônio histórico, tem que ter autorização Tem que ter deles. autorização. Então, estamos nessa fase aí, elaborando um croquis, um release para eles, para Sim. aprovar, porque eu não posso ir para o concurso, daí fazer o concurso tem um gasto se depois o COMPAC não aprova. Não Então, aprova, né? Tem que Dá seguir, ruimzão, né? Dá seguir ruim. os passos, né? Seguir os passos. Com Perfeito, certeza, da com hora. certeza. Pô, eu gostei da ideia. Achei Eu muito também, da hora, cara. achei muito massa. É diferente, a gente não vê muito disso por aí, né? Porque assim, se for para botar uma caixinha em cima da outra, isso é muito fácil. Aí eu pegava qualquer local da prefeitura e a gente faz a concorrência, a licitação, uma empresa ganha e constrói. Isso é rapidinho. Sim, é fácil. Mas aí, só para ir, não é esse o objetivo. O objetivo é que isso se assemelhe um pouco à defesa do consumidor, à proteção do consumidor, Sim. à sustentabilidade. Então é fazer algo diferente. Show. É muito interessante isso aí. Muito Que tem a interessante. participação ali do consumidor, que tem né? a- Também. Show, também. massa, gostei. É interessante isso aí, é interessante. É um meio que tu pode chegar a muitas pessoas, né? Como tu disse, o digital já é um deles. O digital já é um deles, já é um grande passo já. Né? Porque hoje o que não está no digital está decaindo, né? Sim. Tanto para a empresa, para qualquer coisa, na verdade, né? É um desafio que nós temos lá também, de cada vez mais ampliar nesse sentido. Sim. Só que o poder público sempre é o último, né? Uhum. Então, mas se tem algumas inovações, eu acho que até esse próprio canal do WhatsApp, a demanda também, a denúncia pode ser feita por e-mail, esse próprio site, então, do consumidor.gov. Então, realmente, o consumidor só vai lá quando ele vai realmente
quando a gente tem certeza que a demanda dele tem nexo e ele não foi atendido, então realmente daí não precisa todo mundo estar lá gerando aglomeração, fazendo mais funcionários trabalhar, né? Aí uma pergunta que todo mundo faz antes que eu esqueça, que é essa que eu tinha anotado. Por que o Procon só atende das 10 às 15? Das 10 da manhã às 15 da Aí tarde. todo mundo pergunta, por que não abre às 8 da manhã e fecha às 18, né? Sim, Porque sim. daí vai atender mais as pessoas. Para uma resposta simples. Servidores nós somos poucos. 5 ou 6 servidores. Mas nós temos, então, a coordenação, tem a diretora, tem o setor jurídico, tem a fiscalização e cada pessoa tem o seu trabalho. Você não pode ficar lá na linha da frente atendendo as pessoas. Sim. Então, nós precisamos de estagiários. Quantas horas um estagiário faz? 6. 6. De 4 a 6, né? Isso, de 4 a 6. Mas como nós trabalhamos com estagiários de direito, né? Sim. Até porque na área prática... 6 horas. 6 horas. Então, por esse motivo, né? Pra sanar a dúvida, né? Pra sanar a Porque dúvida. daí, às vezes, a gente sofre críticas, né? Mas é que nós não temos mais estagiários e não teria como também fazer 12 horas, né? Pra, Sim. digamos, Sim. botar 2 equipes. 2 turnos ali, né? 2 turnos. Então, essa é a... E também, daí, nos canais, também, todos eles é nesse horário, né? O Sim. WhatsApp, claro, manda mensagem, pode mandar hoje, vai receber uma respostinha. No horário comercial será respondido, né? Então, depois vem a resposta. Mas esse é o horário de atendimento. Então, sempre é bom falar, né? Antes da gente levar a crítica, a gente alerta né? antes ainda, É né? sempre tirar da reta antes, né? Tem que tirar da Sempre tirar da reta antes. Deixa eu voltar um pouquinho agora pra ti em si. Pela tua experiência que tu teve na gerência lá, que tu falou da organização de festas, da faculdade de Direito que tu fez, como que tu vê isso no Procon? Como que te ajudou no Procon isso? No caso das festas, acho que não, tá? Mas do direito, tudo, né? Tudo a ver, porque é direito do consumidor. Então, o direito está intimamente ligado, né? Com certeza. É o que é estudado, né? Uma das áreas do direito. Sim, Direito do sim. consumidor. Então, Eu tenho uma pergunta, que quando tu falou da faculdade, enfim, que tu estudou muitas áreas, na faculdade de Direito, tá? Abrange a área criminal, familiar, de consumidor, abrange todas essas áreas na faculdade? Ou essas aí todas. Agora, consumidor, eu não me lembro se não é matéria eletiva, tá? Não tenho certeza. tá. Que seja, tu cursa se tu quiser, tá? Sim, sim. Não tenho bem certeza. Eu sei que eu cursei, mas eu não sei porque eu tô com a impressão que é eletiva. Não é obrigatória. Sim, Mas sim. sim, engloba todas. entendi. Então, se a eletiva tu escolheu, tava destinado. Né? Não tem outro, não tem outro. Tava destinado. O que escreveu aí, Brunão? É isso que eu ia chegar, né? O que a gente faz aqui com papel e caneta, percebeu que a gente estava anotando, né? A gente vai tirando alguns insights que a gente teve no meio do podcast, tá? Então eu anotei aqui 3 pontos principais que eu percebi na tua trajetória, tá? Então eu vou falar aqui e tu me diz depois se tá certo ou se tu discorda de tudo que eu falei, sem problema nenhum. O primeiro, clareza. Sempre teve muita clareza no teu objetivo, mesmo seguindo caminhos diferentes, sempre teve a clareza daquilo que tu queria, mantendo o teu sonho vivo, né? Que era aquilo de ser advogado. Então, depois de 34 anos, tu voltou para aquele teu sonho que tu tinha desde a quinta série, né? Segundo, não dá desculpas, né? Tu teve muitos desafios, desviou muito do caminho, mas independente do que acontecia, tu não ficava reclamando ou dando desculpas de, tipo, não vou fazer isso porque não é o que eu quero. Tu sempre ia e fazia e continuava firme, mesmo não estando muito bem no teu objetivo em si. Porque é aquele negócio, quem quer dá jeito, né? Então tu chegou. E preocupação com os outros. Independente da área que tu foi, sempre é um trabalho que tu estava envolvido em prol dos outros. Assim, política, os Procon. Nem eu tinha me dado pra conta disso. Então esses foram os 3 pontos que eu percebi, assim. Tu tem alguma discordância disso? Não, só esse último item que eu não... Nunca tinha percebido? A ficha não tinha caído. Sim. Mas isso é muito bom, esse negócio de trabalhar em prol dos outros, né? Porque, querendo ou não, é aquilo que é o que dá certo na vida. Quando a gente trabalha com os outros, né? Com os outros, Esse é aquele exemplo que eu já dei, que servir é a melhor coisa que tem. Tanto que as maiores empresas do mundo servem o consumidor e estão dentro das ordens do Procon. Né? Então, isso é bom porque tu sempre teve essa paixão. E além de tudo, digamos assim, que então realizei esse trabalho e hoje eu me considero uma pessoa também realizada. Show. Principalmente financeiramente, mas Sim. claro... eu acho que isso também vem daquela questão de guardar, que até pouco tempo realmente eu era muito pão duro. Hoje eu tento me policiar para não ser tanto. Sim. Porque, claro,
Tem muitos anos pela frente, né? Mas mesmo assim, acho que essa é a hora de eu começar a aproveitar. Porque quando tu estiver lá na cadeira de roda, tu não aproveita mais nada. Exato, exato. Então, me considero feliz. Tenho um carro bom, comprei o que eu queria, o melhor que eu queria, um carro híbrido. Já chegando na questão, inclusive, sustentável. Agora o próximo passo é pegar um elétrico, que está muito em foco. Muito em foco. E parece-me que a maioria dos países aí tem um período de tempo, alguns até 2030, para acabar com o petróleo. Com petróleo completamente. Completamente, alguns países. Sim, sim. Todos. O Brasil vai ser dos últimos, né? Como sempre, mas tudo bem. Acontece. E tenho uma casa própria, reformei ela recentemente da maneira que eu queria. Que é mais que eu poderia citar? Então, estou formado como advogado, estou concluindo uma pós em gestão pública. Que é mais que nós podíamos citar aqui? Gosto de brincar com as criptomoedas. Eu sei que tem mais alguém que gosta aí. Só que eu não faço trade, tá? Sim, eu simplesmente compro, como eu tenho uma reservinha, e deixo lá. Deixa lá, né? Famoso que, buy na and verdade, hold. isso que é o certo, né? Só que assim, às vezes eu sou um pouco ansioso, e aí quero estar olhando muito seguido e isso nem me faz bem. Eu tenho que esquecer que está lá e já vi o resultado, que dá resultado e ponto final. Né? Mas eu investi, né? Nada de pegar empresas por aí, né? Eu direto com as... Não pode cair em pirâmide, que isso aí é perigoso. Direto com as financeiras, nem sei se é assim que se chama, enfim, mas... Blockchain não. Blockchain é o sistema. Mas enfim. As corretoras, vamos falar assim. Acho que é corretoras. As corretoras. O nome correto é corretora. E para o futuro, sim, crescer profissionalmente. Eu diria politicamente, mas como candidato não te atrai muito. Não atrai muito. É claro que eu estou na política, sim. Sou político, mas não Está como presente, candidato. Está presente, mas não como candidato. Sim. Organizando isso tudo, né? Sim. Isso sim. O que tu citou ali da sustentabilidade que eu acho muito bacana, carro elétrico e não sei o quê. Tem um projeto, não sei se é no mundo inteiro ou aqui só no Brasil. Eu acho que é no mundo inteiro porque a sigla é em inglês, né? Que é ESG. Que é ESG, que é transformar todas as empresas do setor elétrico em sustentáveis, sem emissão de petróleo, emissão de gases, CO2, enfim, né? Poluentes, exatamente. Com energia eólica, hídrica, solar, né? Porque hoje, se eu não me engano, 38% de toda a energia gerada no mundo vem de carvão. Ainda. Ainda, né? E a outra parte de petróleo, não sei o quê, e essa parte sustentável, que é eólica, são um pouquinho. No Brasil é muito bom isso. O Brasil está muito avançado nisso. Tem uma empresa que eu gosto muito, enfim, que é a Energias do Brasil, que ela está muito, muito ativa nisso. Eu acho interessante, cara. Show, massa. ESG é o nome. Agora deixa eu te pedir o que tu escreveu aí. Eu anotei pouco porque, cara, tem poucas linhas aí, né? Procon... Cheguei a fazer o meu mapa astral e hoje não saiu. Procon é um assunto que... Enfim, eu vou dizer como assunto, né? Porque abrange muito... Quando tu fala do Procon, abrange muita coisa, né? É um assunto que me interessa muito. Então eu gostei de prestar muita atenção, acabei não anotando tanta coisa, mas eu anotei o necessário para falar. Tem muita coisa na cabeça. Nossa. Os joguinhos também? Os joguinhos, né? Uma coisa que eu anotei aqui, que na verdade foi a primeira coisa que eu anotei, que é prevalecer. Porque, tu comentou, 14 quilômetros todo dia para ir para a escola, sabe? O primeiro grau, então, da quinta à oitava, fazia os 3 até onde tinha a escola. No segundo grau, à noite, os 3 de a pé e depois os 12, 13 ali de Kombi. Aí voltava, eu acho que chegava quase 11 horas da noite na cidade, daí já Muliterno, que não tinha o segundo grau, e voltava com chuva, com frio ou com tempo bom, de a pé. Isso aí é uma coisa que mostra muito, cara, porque hoje em dia, como tu citou antes, os jovens da nossa cidade quer tudo pronto. Infelizmente. Isso vem muito um movimento das redes sociais, né? Que a gente tem TikTok. Tanto é que a gente está presente nesses lugares. E não sigam lá. A gente está com conteúdo bom. A gente quer passar o conteúdo bom. Sabe? A gente tem o entretenimento, mas a gente quer passar o conteúdo sério, que está faltando nos jovens. E esses aplicativos, eles influenciam muito a agilidade, a rapidez, né? Só que o mundo não funciona assim, o mundo não é do dia para a noite. E aí tu falando isso, embora eu estou te cortando, me surgiu uma outra situação, depois tu conclui. Sim.
Nós estamos fazendo no Procon um trabalho, junto com a FAS, Fácil. de educação financeira nas escolas de turno inverso. Tá? Não se chama dessa forma, mas eu não me lembro agora como é que se chama isso. São escolas que tem, principalmente nos bairros mais pobres, Sim. tem aulas no turno inverso. Então, nesse trabalho de educação financeira, foi na quarta-feira que nós estávamos lá no Kaiser, acho que é. Uma das perguntas é para todas as crianças, naquele dia a maioria tinha ali 13 a 15 anos, o que eles queriam ter daqui 10 anos. E daí me chamou a atenção que todos eles vão estar uma beleza, casa própria, emprego formado, tal. Daí no final pensei, vou dar um recado para vocês. Sim, vocês têm que ter esses sonhos, têm que ter essa firmeza, só que nem tudo é assim que funciona. Vocês vão ter que ter muita garra, persistência. E realmente o trabalho que a gente está fazendo lá é ensinar eles que eles comecem a ensinar como trabalhar com dinheiro. Sim. Porque o problema no Procon hoje, a grande parte, é de pessoas que não sabem Não lidar com o sabem dinheiro. utilizar o dinheiro. Esbanjam, ficam endividados. Que é a realidade Que é a realidade. vamos dizer, 70% dos brasileiros, né? Se a gente conseguir com que um da turma lá de quase 30 tenha aprendido alguma coisa que ele tem que guardar para ele ter alguma coisa no futuro, já vai ser progresso, válido. né? Já é válido. Vai ser válido. E até aproveitando esse assunto e caindo num outro, que daí vai encerrando a minha listinha aqui, tem uma lei nova no Brasil todo, tá? Que se chama a Lei do Superendividamento. Superendividamento. Ela saiu agora em julho, então é recente mesmo, Bem tá? recente. Que vem para atender justamente isso, tá? Aquelas pessoas que fizeram gastos muito além das suas possibilidades e não tem como pagar, então eles ficariam, digamos, 5 anos fora do mercado, porque estão com o nome sujo. Então essa lei veio para quê? Para a gente reunir o devedor e todos os que têm o crédito a receber. Quem vai fazer isso é o Procon e o Judiciário. Aqui nós estamos fazendo uma parceria com o Sejusc, que é do Fórum, né? Sim. Para quê? Para que esse acordo depois já tenha força de lei. Porque se nós fizéssemos só no Procon, depois teria que ir para eles para encaminhar. Então já vai ser treinado funcionários do Procon para fazer esse acordo, como diz a lei, né? Por quê? Porque esse acordo vai ser da seguinte forma. O que tu deve, nem em 20 anos tu pagaria. Chama-se todos os que têm crédito para receber e o devedor. A gente vai tirar do salário da pessoa o mínimo existencial, que é tudo aquilo para ele comer, viver. Sim. O que sobrar, a gente vai, entre todos os credores, dividir um pouquinho para cada um. E é um plano para 5 anos. Então, é isso que vai ser começado a fazer logo ali na frente. Só que chegamos a uma conclusão que só isso também não resolve. Porque daí a gente resolve o problema momentaneamente, mas se a pessoa não tinha preparo financeiro antes, não vai ter agora, depois de renegociar. Sim. Então, estamos construindo uma parceria com a universidade para que estagiários de psicologia, sociologia e outras áreas façam algum tipo de treinamento para a pessoa para que ele comece a saber como Manusear o dinheiro. manusear o dinheiro, Show, perfeito. tratar o seu dinheiro. Senão, não adianta, mais uma vez, nós só enxugar gelo lá no Procon. Exatamente. Exatamente. Então, nós precisamos resolver o problema, porque de lá 2, 3 anos ele não volte com o mesmo problema. Exatamente. Quando tu falou isso, eu pensei assim, tá, tu ajuda o cara a pagar a dívida dele, enfim, pulveriza a dívida dele, só que aí, como ele teve a ajuda do governo, ele vai lá e cria de novo. Vou ter ajuda, então... Só essa lei é bem criteriosa, tá? Se não me engano, nesses 5 anos ele não pode cair de novo, senão ele sai fora da lei, e depois que passar os 5 mais 2... tem algumas regras, não vai dar para o malandrinho, Não é né? tão- O jeitinho brasileiro, aqui parece que não vai funcionar. E outra, não entra, né? Muitas dívidas não entram nessa lei. Pensão alimentícia não entra, porque daí entra até no mínimo existencial, né? Então, esse tipo de coisa. Mas isso é interessante que a base de tudo é educação. Se o cara tivesse aprendido lá na escola... Educação em tudo, não só a financeira. Né? Exato, não, educação educação em em tudo. tudo. Mas educação financeira, se a gente pegar esse caso, se tivesse uma educação financeira de qualidade nas escolas, as dívidas, níveis muito mais baixos do que tem hoje. Né? Porque a pessoa ia aprender a lidar com o dinheiro dela. E eu te diria assim, que agora me veio uma outra ideia, e saindo até um pouco do assunto, eu tinha tudo para dar errado, tá?
Só que algumas coisas na vida eu entendo assim. E até como estamos próximos do dia do professor que passou há pouco tempo, eu devo a muitos professores que além de professores foram, digamos, pai e mãe, Conselheiros. porque conselheiros, Massa. porque talvez hoje eu acho que alguns pais conversam, mas eu acho que não conversam. E no passado também não Não conversavam. conversava. Então, os jovens acabam trocando essas ideias com quem? Com os colegas, Os que não colegas, entende que menos não ainda. entende Aham. menos E aí ainda. acaba vindo a influência mais a negativa do que a positiva. Sim. E aí, além dos professores, depois, eu acho que alguns livros, e o mais de tudo, assim, que eu vejo que eu não falei aqui, que foi um ponto, assim, fenomenal, embora eu nunca fui muito cristão, digamos assim, não de praticante da Sim. religião, quando eu entrei nessa associação de jovens, era ligado, na associação que era aquela da paróquia, era ligado, sim, à paróquia. Sim. E eles oportunizaram um treinamento de 3 meses numa, eu diria que para vocês entenderem, como se fosse uma chácara, que é da Igreja Católica em Passo Fundo. Passo Fundo. Então vocês imaginem, nesses 3 meses, nós estávamos lá, acho que em 16, 18 pessoas por aí, nós tínhamos que fazer tudo lá. E lá tinha, claro, mas isso eu já sabia, toda a parte de roça, de gado e as aulas com os padres e outros formadores de opinião. Na época eu era muito contra, muito contra. Por exemplo, eu cito isso, o Movimento Sem Terra, Tá. pelas invasões e tal. Aham. Chegando lá, tinha 4 gurizão que era do Movimento Sem Terra. Aham. No início já deu um Sim, choque. uma tretinha. Daí depois eu disse, não, mas eu não posso, né? Então a gente vai ter que conviver aqui todo esse tempo. E no final eu cheguei à conclusão que o quê? Que malandragem tem em todas as áreas, como tem advogado malandro, no MST tem malandro. Tem. E hoje eu acabei ficando na dúvida de novo, porque tu é bombardeado de informações de todos os lados, mas eles lá pelo menos ficou claro que eles estavam buscando um pedaço de terra para trabalhar. Então, as coisas têm que ser olhadas por vários ângulos e não por um só. Igual o direito, é uma balança, por quê? Porque sempre tem 2 lados. Tem sim, exatamente. Então, acabei na época vendo que a causa deles também era justa. Mas, enfim, não era esse o objetivo da conversa. Era de dizer que esse treinamento de 3 meses foi o que eu acho que mudou a minha vida. E ele foi um pouquinho antes, foi quando eu terminei o 2º grau e um pouco antes de ali de ser candidato a vereador e tal. E foi o que deu o impulso Deu mesmo. impulso. Aham. Deu impulso. Livros que foram indicados, que eu li, inclusive alguns, aí cada um tem as suas críticas de poder da mente, essas coisas assim, que até hoje em dia, se eu enfrento alguma barreira, eu vou lá dar uma lida, que tudo sou eu. E o que é que o livro ajudou? Ai, não, vou ali, vou conseguir tudo que eu quero. Não, não é isso. Ele me dá aquela convicção, aquela garra, que se eu botar na minha cabeça, no meu subconsciente, que eu vou conseguir. Show. Só não amanhã, mas eu vou conseguir. Isso aí que tu falou de livro é muito interessante, porque eu amo a leitura, eu pratico muita leitura, e tem uma frase, eu não vou dizer com total convicção, mas eu acho que é de Sêneca, que ele disse o seguinte, escolhe bem selecionados 150 livros, tu vai saber toda a história do planeta resumida, todos os conhecimentos do ser humano resumido. E eu acho que 150 livros não é tanto, Não é tanto. tá? E tu saber de muita coisa, cara, tu já vai estar muito bem preparado. E é uma coisa de muito fácil acesso, que é os livros, né? Sim, hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil acesso. É PDF no celular, os aplicativos na internet, tu dá 2 cliques e tu já compra Tá um até livro. no meu caso dirigindo, tu pode baixar Audiobook, exatamente. Eu já ia muito falar só prático. áudio, nem sei essas palavras técnicas, mas enfim, é isso aí. Audiobook, é Audiolivro. vídeo. Simplesmente audiolivro. Exatamente. É muito prático tu ler. E é uma prática muito saudável. Muito saudável. Porque lá tu aprende tudo. Quanto educação financeira e qualquer outro tipo de educação. No Brasil, vejo hoje que está faltando muito isso pro povo, tá? Principalmente essas... Não queria entrar nesse mérito, mas as convicções ideológicas, políticas principalmente, eu vejo que está faltando muito o pessoal aprender Tá a ler. E eu não estou falando de um lado só, eu estou falando dois. dos polos. As pessoas que estão nesses polos podiam estudar um pouquinho, que eles iam ver que eles estão errados. É que a pessoa, se está no polo, Já tá ela errado. não estudou. Já Não tá dá errado. pra dizer isso. Porque eu vejo que assim, convivendo com muitas pessoas, eu vejo que quando uma pessoa está muito extremista para um lado é porque ela foi simplesmente persuadida. Ela foi simplesmente convencida. Doutrinado.
Mas aí vem o fanatismo. Que Fanatismo. cega a pessoa, ela não enxerga mais Também. nada. Simplesmente. Exatamente. Exato. Simplesmente. E isso está muito, muito em foco. Muito. E, digamos assim, em foco para dois lados. Sim, e sim. usando as mãos, esquerda e direita, né? E tá dessa maneira. E aí as pessoas não enxergam mais nada, não conseguem pensar mais, né? Simplesmente o que ela ouve daquele lado vai sempre ser razão e o que os outros disseram vai ser sempre mentira. E não é assim que as Não é coisas assim que funcionam. funciona. Tem as coisas boas de um lado. Quanto e tem as coisas boas do outro. ruins. famoso Os dois yin- lados acertam e erram, né? Com certeza. O famoso yin yang, né? O famoso yin yang. Uma vez a minha mãe ela comentou uma coisa assim comigo. Tá, sendo o lado direito ou o lado esquerdo que esteja na presidência do Brasil, vamos apoiar, sabe? Já eleito, vamos supor assim, um candidato já eleito. Vamos apoiar para ele fazer o melhor serviço do que ficar criticando? Porque pensa, o cara tá lá na presidência controlando tudo. Digo controlando, mas enfim, né, administrando tudo e recebendo bomba, um bombardeio de críticas. Ele mal consegue exercer a própria função. Então, independente de quem estiver lá em cima, vamos apoiar. Eu cito muito esse exemplo e vamos pegar o exemplo daqui. Eu acho que vocês não vai ter problema em falar Sim. isso. O Guerra. Eu mesmo, não no final, que não tinha mais como, né? Mas no início eu ainda torcia que desse certo, mesmo eu sendo oposição a ele. Porque quem sairia perdendo? Caxias. Caxias. E foi o que Exatamente. aconteceu. Quem sabe vai mais 10 anos para nós voltarmos a ser a Caxias que nós éramos. Então, acho que é um pouco por aí. Nós não podemos pensar só no nosso umbigo. Exatamente. É o todo. É o todo. É o todo. E o país está enfrentando também um problema bem grave aí, que as pessoas estão passando, bem dizer, fome, né? Até uma luta dos PROCONs, a gente não entrou nesse mérito, não tivemos casos aqui, mas já vi vários outros pelo país afora se manifestando da venda de ossos. Venda de E ossos. é proibido. Eu ouvi falar. Os PROCON estão multando, estão advertindo que não pode. Os açougues têm que doar os Sim. pobres e não vender tá. ossos, né? Então, assim, a gente está indo para um lado bem complicado da fome, e, enfim, enfim, mas aí nós já estamos entrando em outras áreas, né? Mas como nós falamos que até de times a gente podia falar, né? Então, vamos falando de tudo um pouco, né? E a Libertadores. Que time que tu torce? Eu sou gremista. Tamo mal. Mas, assim, tamo mal. Tamo Mas tu mal. sabe que eu não sou... Eu gosto de mandar... como é que vocês chamam? Esse negócio no WhatsApp para gozar dos outros. Sim. É isso aí que meme, eu gosto. Meme. Agora, assistir o jogo 2 horas na frente da Não, televisão... eu também não. Não aguento. Eu também não. Não Eu também aguento. não. Tanto que eu fiquei pensando, alguém jogava agora nesse horário, disse, será que eles não queriam assistir? Porque daí fui eu Sim, que tinha dado sim. o horário para vocês, né? Fiquei pensando, se eles queriam assistir o jogo. Não, mas Agora- assim, primeiro de tudo, sem problema, tá? É porque tá dando jogo do Inter, eu sou E colorado. do Grêmio também? Não, Eu o acho jogo que é tá. mais tarde. Mais tarde? Ah, tá. Mas tudo bem, relaxa. Só que é engraçado que toda vez que a gente tem gravação aqui, coincidentemente, Tem é no jogo jogo do do Inter. Incrível. É impressionante. Seja eu não- sábado, domingo, sempre tem jogo do Inter. Então, quando eu assisto um jogo do Inter, eu assisto com gosto. Porque eu não consigo direito, mas assim, sou do Inter, né? Já ficou meio Certo. claro isso. Tão mal mesmo. Sim. Tá. Vamos Do torcer Grêmio que tá mal, não. O Grêmio tá mal, o consigo Grêmio tá mal. salvar, pelo menos para vocês ter, né? Porque se o Grêmio vai lá para segunda, vocês ainda vão jogar, né? Então tem que jogar. Não. É que para vocês jogar com o Grêmio não é bom, né? Não, nem um Sempre pouco. perde. Nem um pouco. Nem um pouco. Ultimamente, os últimos anos estão feios. Estão feios. Por falar nisso, tu lembra quando é que foi a última taça que vocês ergueram? Pô, última taça? Taça. 2003? 2012? Nossa 2011. Eu ouvi falar que na última Campeonato Brasileiro que vocês ganharam, O a TV era brasileiro. preto e branco, O brasileiro não é tinha 79. internet. Não tinha internet. Parece O que brasileiro foi 79, pô. Brunão, 79, O cara. brasileiro foi 79. Nossa Mas o Grêmio Senhora. foi quando, o brasileiro? Aí tu foi Aí, ó. profundo, não. né? Aí tu forçou. Aí É foi que longe. nem aquela gente fala pelo meme, né? Fala Sim, pela também, resenha. Sim. Eu sei mais coisa do time adversário pra zoar do que do meu próprio. também né? sei. Mas só isso é pra muito bom, porque eu tô numa fase que eu realmente não lembrei o título, porque eu não tô conseguindo acompanhar mesmo, tá Sim. ligado? Eu não tô conseguindo acompanhar. Fica à vontade de me zoar, tá? Mas Fica à eu me vontade. lembrei justamente pelo meme, porque tem um meme, Sim. tem uma TV daquelas antigas. De tubo, né? Isso que foi a TV de quando o Inter ganhou o último. Ou às vezes tem ali aquelas gozação que depois que saiu o WhatsApp, nunca um colorado pôde mandar um meme dizendo sou campeão. É. Não, isso é verdade. Caraca. Nunca mandamos Que um triste WhatsApp. realidade. O Grêmio tá mal, mas o Inter tá mal há muito tempo. Não, é que agora a situação não. do Grêmio é bem crítica, né? É mesmo. Imagina não conseguir se manter no Campeonato Brasileiro. Pô, mas, ó, vamos botar aqui. Vou ficar o tempo todo aqui. Fala nisso, é tu pouco, terminou né? tuas anotações? Não, mas deixa, depois a gente vê isso aí. Vamos falar de futebol agora. Pô, o negócio é o seguinte, é a mesma coisa que eu falei da presidência, apoiar. Se o Grêmio cair fora,
Vamos supor que o Inter caia fora também. Quem do Rio Grande do Sul a gente vai ter lá na principal série representando? Juventude. Tá, mas enfim, o Juventude não sei se dura muito tempo assim, né? Pô, se o Grêmio Eu tenho caiu, um Ju, não, é palpite, loucura. tá? Tem um palpite, eu falei, o pessoal lá, meus colegas do Procon ficaram loucos comigo, tem uns fanáticos do Juventude. Aham. Eu ainda acho que existe uma grande possibilidade do Grêmio subir um pouquinho E o Ju e o cair? Juventude tá muito ali embaixo, cair ainda. Eu acho difícil o Ju cair. Será? De Tão verdade, jogando eu bem? acho que Estão jogando bem. Depende muito de hoje também. É, né? depende muito. Pô, eles estão exatamente. jogando muito. Estão jogando bem. É verdade. Mas se estão jogando bem, eles estão muito embaixo ainda na tabela. O time tá Então. melhor, né? É, que estavam jogando bem, agora estão aqui. Mas, tipo assim, eles só não estão num elencozinho tão interessante. O problema dos times aqui de Caxias, a impressão é que eles saem com tudo. Caxias também, nossa, vai ser campeão. Da metade em diante, Da metade É. gente, é. não É sei bem o que acontece. Não, né? não é só Sei nem em Caxias, né? Eu acho que em Porto Alegre também, ó, Inter e Grêmio, porque a gente sempre vê o Grêmio, o cara tá lá na praia já. Tá na praia. Ele não consegue surfar a onda. Ele não consegue. Ele verdade. chega na praia invicto, mas a onda ele não consegue surfar. É verdade. É incrível isso. Vamos Ô, terminar Carol, volta aqui. pro papel aí. Volta pro Vamos papel. terminar aqui. Tem Eu 5 gosto, palavras. eu gosto que me analisem. Gostei das observações. Obrigado, viu? Uma coisa... Isso é o que eu gosto de fazer, na verdade. É. Eu gosto de pegar pontos na história das pessoas e colocar. Porque Depois os negativos tu fala em hora, tá? Não, os negativos a gente anota do outro lado e depois a gente acerta, né? melhor não... Não, mas eu gosto de fazer isso mesmo, porque é aquilo que tu falou, não tinha percebido, né? Então Pois é. ajuda muito a perceber esses pontos. Até porque já aconteceu comigo, Sim. tem coisa da minha vida que eu nunca tinha percebido e outras, Até alguém falar, né? outras pessoas perceberam e realmente muda muito. É Então é verdade. interessante. É. Pode continuar aí. Uma coisa que eu coloquei aqui também, além de prevalecer, aceitar as oportunidades. Porque, por exemplo, como tu disse, a necessidade bate. O ser humano, como qualquer outro animal, ele precisa sobreviver, acima de tudo. E principalmente agora, como tu disse, a gente está num período assim crítico no Brasil. Pessoas passando fome, que nem tu disse da história do osso. Pessoas, só de pensar que tem pessoas procurando osso para comer, sabe? Realmente é muito preocupante. Então, aceitar as oportunidades, mesmo que seja só para sobreviver, é muito importante, porque delas pode desencadear muita coisa. Muita coisa muito boa, na verdade. Verdade. E aí a gente cai de novo na questão dos jovens, que às vezes aparece um emprego. Eu trabalhar lá no Andreassa, empacotar, eu não vou. Mas por que não vai? Porque tem a mãe, tem a avó aposentada. Exatamente. Não precisa. Aí não precisa. Só que é um começo, por mais que pode não ser algo muito, digamos assim, os colegas vão ver e tal, não sei, mas é o começo. Sabe Eu não o que que é tive isso? vergonha de contar que eu trabalhei lá no Sim, Carrefour. exatamente. Perfeito. Mas sabe o que é isso? É muito uma questão de status. Da pessoa se mostrar, sabe? Vamos falar assim do ego da pessoa, sabe? Porque, trabalhar de empacotador no Andreassa, eu vejo como um trabalho normal, necessário, muito necessário, na verdade. Porque se não fosse os empacotadores, a fila do Andreassa ia, né, ia ficar gigantesco. ia ficar gigantesca. Não tem como. Então, é muito da questão do status. A pessoa está se sentindo bem trabalhando lá, isso que é importante. É que nem uma coisa assim que eu vejo que muitas pessoas humilham, tipo, vão pegar o que é os coletadores ali da Codex. Sim. Eu não vejo problema também nenhum se não tivesse vejo que trabalhar. Na Ganha verdade- muito bem, Ganham muito bem. E, na verdade, não é qualquer um que está lá, né? fazem academia já na caminhada, não precisa nem gastar com É exercício Exercício academia. natural, academia. pô. Exercício natural, não tem É como. verdade. É que as pessoas são muito movidas pelo medo, né? Isso eu já até falei outra vez. As pessoas são movidas pelo medo. Só que esse é o ponto. Quando a pessoa, o medo de não sobreviver é maior do que a vergonha dela, ela vai ver que não tem outra saída, né? Então esse é o medo que muitas pessoas faltam nelas, porque é aí que, putz, vai dar ruim se eu não pegar esse emprego, então vou ter que pegar. Então Foi um pouco do que aconteceu comigo ali no Carrefour, porque se eu não pegasse, eu teria que voltar para minha cidade. Teria que voltar. Aí sim eu ia ter vergonha Exato. de ter Exato. que voltar lá. O medo de voltar foi muito maior E do que o medo outra, de pegar. eu confesso pra vocês, eu odiava ir capinar milho. Tô citando um exemplo, mas é tudo. E quem me conhecia lá sabia. Eu ia contra a vontade, então eu tinha que buscar algo diferente, senão era o que eu ia ter que fazer na Era o que vida. ia fazer. Mas pior que o capinar, mas acho que você nem conhece o milho, era quebrar as espigas de milho. Sim. A mão assim enchia de ferida. Enche de ferida. Eu imagino. Eu posso falar que eu sou muito privilegiado, mas muito mesmo, de nunca ter passado por nada por isso. Também. Eu não tenho vergonha nem medo de assumir que eu nunca passei
por tanto perrengue, vamos dizer assim. Porque, querendo ou não, a gente está vivendo num século mais evoluído. Sim, século não, né? Mas É que no num momento passado mais evoluído. quase todo mundo passou, né? A não ser, claro, as pessoas que moravam na cidade, mas que eram poucas, né? A maioria era no interior, né? Sim. Passaram por isso. Né? E a gente vê, as coisas vão evoluindo para melhor, por mais que no curto prazo esteja muito ruim, por exemplo, a fome no Brasil, mas no isso longo prazo, são na momentos, história, né? na história é melhor. O que eu gosto de falar é, vamos lá na época das guerras navais, enfim, há muito tempo atrás, 500 anos atrás, os únicos que tinham um banquete cheio eram os reis. Sim. Hoje, qualquer pessoa, né, não qualquer pessoa, mas tem a disponibilidade. Sim, Está sim. no mercado É ali. acessível, né? É mais acessível do exatamente, que... é acessível a qualquer pessoa, certo? Isso é uma evolução. Lembrei dos filmes, vendo tu falar, Sim. né? E aí diz tudo, né? Exato. Há muito tempo atrás, a gente sabe, né? Tinha que comer carne crua de esquilo. Né? Dando um exemplo, nem sei se existia esquilo há tanto tempo atrás, mas... Pô, Sim, existia, né? Existia, relaxa. Bom, Esquilo existia. uma coisa que eu anotei aqui, que na verdade eu anotei mais por curiosidade, que chamou muita atenção. Antigamente as coisas eram muito diferentes. Muito diferente. E o que frisou bastante em mim é o fato de tu ter capinado bastante. Hoje eu duvido muito que tenha algum jovem da minha idade que já tenha passado por isso. Eu duvido muito. Ah, não, da idade de vocês. Pode A não ter, ser com que tu vá certeza, ter algum casos. colega, digamos, que veio ali, digamos, de Vila Oliva, né? De Então um ajudava os interior, pais. enfim. Mas não aqui na cidade. Né? Eu duvido difícil. muito que tenha. O Então, máximo que o jovem passou foi o avô tem a hortinha na frente do fundo de casa, ele só olha de longe, Só lá olha vendo de o avô longe, capinar. né? só fica vendo esforço pra nunca querer aquilo pra vida, né? É E isso aí. ainda com uma hortinha é fácil, né? Uma Hortinha é bem fácil. Hortinha é bem Mas fácil. claro, a agricultura também mudou totalmente, tá? Ninguém Sim. mais faz milho, é tudo as colheitadeiras, não. plantadeiras. A gente, hoje no Brasil, hoje no mundo, o Brasil é um dos maiores países no agronegócio. Celeira agrícola. No setor agrícola, Sim. no setor primário, né? É primário? Acho que Primário. é É o primário. Eu acho que é o primário. primário. O primário, o Brasil é o destaque. É. E isso vem muito da nossa cultura. Porque há muito tempo atrás a gente ralava para isso. E hoje a gente tem máquina que faz isso pra gente. Então a produtividade, Relaxa. produtividade tem que ser muito maior, né? Consequentemente. Ah, sim, não, nem se compara. Nem se compara. A soja, que é uma coisa que falam bastante no interior aí, na época lá, a minha, eu acho que era 20, 30 sacas por hectare, hoje eles produzem mais que o triplo. Tá louco? Aham, É loucura. Semana passada eu viajei, eu fiz o caminho aqui Caxias-Floripa, né? Só que eu peguei a Rota do Sol, depois eu peguei a BR. A quantidade de plantação que tem nesse caminho é loucura. É absurda, né, loucura, cara? E loucura. ali não é nada, se tu ir mais pro Rio Grande do Sul, pro outro Exato. lado Eu aqui, Ainda... soja, Sim. soja. É isso que eu pensei, porque ainda que é uma área que tem movimentação, tem bastante por causa da rodovia e tal, mas imagina essas áreas que é realmente só isso, né? Isso é loucura. É verdade. É isso aí. Que mais? Mas eu acho que vamos, sim, eu não sei se tem assunto, para encaminhando para o final, eu ia dar algumas dicasinhas lá do Procon. Não, por favor. Mas daí, não sei se Não, vocês- aqui eu anotei 5 palavras. Eu falei 8 já. Não, eu ia dar algumas dicasinhas, assim, as mais básicas, né? Que às vezes as pessoas não têm, Não se atentam, né? não se atentam. Bom. Venda casada. Então, vamos pegar um exemplo para facilitar. Vai no banco, quer um financiamento, o banco te obriga a pegar um seguro. Não pode. Não pode. Não pode. Crime. Bem, não sei se a palavra seria crime, mas enfim, aí pode entrar o PROCON, né? Por quê? Porque venda casada é proibido. Se ele quer o financiamento, é o financiamento. O banco não pode Sim. empurrar outra coisa junto. É do exemplo que eu disse da pizza, né? Se não tiver explícito que tem esse valor mínimo, seria a venda Acho que casada. esse caso aí, como eu falei antes, ainda tenho minhas dúvidas, mas a primeira questão é clareza na Clareza. promoção. Perfeito. Perfeito. Produto com preços diferentes. Tu vai no mercado, na prateleira, um lugar tá 5, do outro lado ali, o mesmo produto No tá mesmo 4,50 supermercado. no mesmo supermercado. Tá. Qual é o preço que vai prevalecer no caixa? O mais alto? Não, mais barato. O- O menor. Na verdade, prevalece o mais alto, mas deveria o mais baixo, né? Ah, sim, com certeza tu vai passar lá, vai ser o mais É, alto, mas vai isso passar lá, vai são ser o mais obrigados a te cobrar o que tá o mais barato. valor menor. Isso eu mesmo, antes de Procon ainda já aconteceu, né? De chegar lá, passar e dar outro valor e voltar lá e levar a etiqueta. É bem assim. Boa, não vem com Esse essa. aqui que eu peguei, eu quero esse aqui. Boa. E eles cobram mais barato, chamam o gerente, tudo, porque É o direito do a consumidor, né? regra Direito. é clara. Né? Estamos aqui nós fazendo o programa, digamos que falta energia e queime os equipamentos de vocês. Putz, ia ser uma tragédia. Tá, essa aí eu vou... Essa é Interessante. Esse Vocês é acham de- que dá para nós tentar
pegar o conserto com alguém? Qual que é o motivo da falta de energia? Bom, isso não sei, faltou energia. Dane-se, não interessa. Não interessa? Faltou energia e queimou. Faltou energia e queimou. Dá pra nós buscar alguém pra pagar ou não tem que pagar nós? Quer dizer, Não, vocês. O que eu falaria Vai é pagar casos. junto com nós. Vai pagar junto, vai ter que ir junto. Vai ter que entrar, participante vai ter que entrar, né? Não, mas eu diria assim, eu diria que há casos, tá? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vem um eletricista e corta o fio sem nenhuma informação e queima. Eu acho que aí sim a empresa seria responsável pela queima dos produtos. Mas agora, isso é minha opinião, tá? Eu não tenho convicção do que eu estou dizendo. Vou te dar a lei. E eu estou fazendo como pergunta porque fixa mais, tá? Do que Sim, eu só lei dizer. sim, sim. Então a gente vai interagindo e quem Perfeito. nos Sim. acompanha. Bom, a queda de energia, digamos que ocorra. Então, fica nos registros, aqui no nosso caso da RGE, que teve a queda. Tu vai levar o teu aparelho no técnico, se ele der um laudo dizendo que queimou devido à queda de energia, ele tem que dar esse laudo. Tá. Tu vai encaminhar para a RGE, eles vão pagar o conserto. Sério? Caraca, show. Eu fui enganado a minha vida inteira. E não precisa, tu só precisa que Do o laudo. técnico diga que foi isso. tem o Agora, laudo. se queimou por causa do tempo de uso, tem que ter o laudo. Sim, Show. tem que ter Tem um que laudo. ter o laudo. É importante ter o... E aí, claro, não adianta tu dizer, por exemplo, queima aqui agora, tu vai no técnico, pega o laudo e manda para a RGE, mas não faltou luz. É óbvio que eles não vão te pagar, eles têm todos os registros. Sim, né? tem os isso, registros, tem isso. tá. Não pode querer dar o jeitinho brasileiro, O né? jeitinho brasileiro não vai colar, né? Porque eles têm todas as informações. Sim. Mas isso aí, bem simples, né? Se tiver o laudo comprovando que... É claro que eu já vi tentativa de golpe aí que não colou. Porque tem, por exemplo, algumas coisas assim. Se queima, eu não entendo a parte técnica. Queima, digamos, o notebook e não queima a fonte. Daí parece que não é. Eu não sei qual das coisas que tem que queimar os dois, senão Sim. não é. Mas enfim... E daí deram o laudo diferente, que não tinha queimado, eu acho que daí não teve direito. Mas enfim, quem entende da área, e eles entendem, são eles que prestam, se vier o laudo mal feito, não vai ter direito. Não vai ter direito, perfeito. Tu vai querer ir no cinema amanhã e tu quer pegar a pipoca ali na entrada do shopping, não aquela lá do Do shopping. Do próprio do cinema. próprio cinema. Tá. Pode ou não pode? Tem que levar do cinema. Eu acho que pode. Até pouco tempo atrás não podia. Não podia. Não podia? Há Cara, pouco tempo, eu falo, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás, né? Não É bem podia, pouco. tinha que... Ó, então eu fui enganado, porque teve uma vez que eu fui no cinema e eu tinha passado... Eu vou falar aqui, ó. Foi lá no Eu não Iguatemi. sei se eu não errei a data, tá? Eu sei Sim. que agora vale, Não, tu tudo bem. pega onde tu quiser. Agora, quanto tempo atrás? Sim, sim, não, Tá, sim. tudo bem. É, mas enfim, eu tava no Iguatemi, né, que agora se chama Világio. Világio. E eu fui no Carrefour, naquele que tu trabalhou, e eu comprei bebida, comprei salgadinho, porque era mais barato, tá? Era Cada vez que tu for agora no Világio, no Carrefour, tu vai olhar pro posto e vai lembrar de Vou mim. lembrar de Não ti. vai ter como. Tinha desculpa de trabalhar. Não, mas vai eu ter vou como, lembrar. vai ser Eu vou isso. ter que lembrar sim. Aí eu comprava as coisas lá e eu ia pro cinema. Naquela época eu não tinha assim, vou esconder na mochila pra ninguém pegar. Levei na sacolinha. Cheguei pra entrar no cinema, a mulher me barrou. Não pode. Deixa tudo aqui. Eu fiquei o cinema inteiro sem comer nada. Minha comidinha ficou lá estragando. Se eu soubesse disso... Não faz muito tempo isso aí. Eu acho que faz coisa de 2 anos. Que a data realmente eu não lembro. Sim, né? Eu sei sim. que isso mudou há algum tempo. Mudou, Agora a sim. exatidão, né? Mas- Talvez naquela época ainda tivesse valendo a anterior. Não, hoje eles não fariam Se isso. eu Não quiser pode amanhã, mais. eu posso ir. Se quiserem Se me der barrar. problema, tu vai ter que de alguma forma registrar para poder denunciar, né? Aham. Como tu vai registrar? Celular, Grava. hoje em dia serve para tudo. né? Serve pra como, tudo. O tem celular como. é documento, né? Tem como. Bom, vocês não têm idade ainda, mas digamos que... Vamos pegar qualquer exemplo. Não vamos pegar vocês então, porque não dá aqui. Um amigo meu fez aniversário 2 dias atrás. Ele é o exemplo, então. Ele é o Ele exemplo, fez então, 18. ele, Aí. tá. Sem mais, sem menos, ele recebe uma cartinha que ele está no SPC, no Serasa, ele não comprou nada. Ou num ou no outro. Tá. Beleza. Nesse caso aqui, uma bela ação judicial por danos morais. Não precisa nem provar os danos morais. Por quê? Porque no direito se chama... Danos morais, desculpa te por atrapalhar. terem sujado o nome dele. Tá. Ah, tá. Mas ele não o comprou próprio nada. órgão Ele não pode dever, né? Tá. tem que estar... Não, ele tem Ele tem que estar com o nome limpo, nunca ficar devendo nada para ninguém, e alguém botou ele no Serasa. Tá. Ah, tá. no SPC. Entendi. Beleza. Ele vai entrar com uma ação, até pode ser resolvido no PROCON, mas daí não ganha nada, né? Tá. A gente provavelmente vai fazer contato com a empresa vai limpar o nome dele. Já E é. Ok, pronto. beleza. Não tem indenização, né? Daí, como advogado, né, daí vem a dica, né, me procurando, a gente entra com uma açãozinha, só
Pede o dano morais. moral, pede a inversão do ônus da prova. O que é isso? Como eu não tenho prova, eu não sei por que o meu nome foi sujo, quem tem que provar é o banco ou a empresa. Isso se chama inversão do ônus da prova. A outra parte tem que provar, por que o meu nome está sujo. Se eles não conseguirem provar que eu fiz a compra, Já era. na média de 5 a 10 salários mínimos. Caraca. Esses aí eu fiz vários assim. Nem vou te cobrar nada. Vamos dividir o que nós ganhar. Todos aceitam. Todos aceitam, né? Não tem, né? Tem como, Porque tem como. é uma causa muito ganha, né? comum. 99% é ganha, né? Sim, então, sim. claro, dá para fazer pelo percentual. Show. E aí eles acabam fazendo. Uma outra, que essa com certeza vocês já ficaram. Fila em banco. Algum de vocês Eu fiquei ficou muito sabendo. tempo? Nossa, eu já fiquei 3 horas. Não tô brincando. Lá perto de casa. Mas Fiquei. não adianta, tu não vai ganhar nada, tu só vai perder teu tempo na fila. Mas... Não, mas sabe qual que é? Eu tava. Vou abrir o jogo. Eu tava naquele banco pra abrir minha primeira conta. Tá? Eu não vou citar nenhum banco aqui. Tá, mas eu mas tava deixa eu te naquele banco. perguntar, tu já tava com o papelzinho para tu ir lá para te atenderem ou não? A senha? É. Sim, já tava É isso esperando. que- Na verdade, meu pai, eu acho que tu conhece ele ficou meio coisado, já ficou meio estressado, assim, queria falar lá com a gerente. Não, faz tempo isso já. Mas sim, tinha senha, não tava lá avulso. Mas enfim, eu fui nesse certo banco pra abrir minha primeira conta. Minha primeira conta. Conta estudantil, não é estudantil, na verdade, era poupança que eu ia abrir. Porque daí todo mundo tem direito, né? Abrir uma poupança. Corrente é só maior de 18, eu acho. Aí, beleza. Fui lá, fiquei mais ou menos 2h30, 3 horas nesse banco. Não me atenderam. Não me atenderam. Simplesmente. Eu literalmente saí do banco, fui no banco do lado, porque tem uma agência uma do lado da outra. E realmente, em 10 minutos, Acho minha que eu conta já sei foi onde é que aberta. ele foi, mas não vamos contar. Eu vou dar uma dica. Não. Moreira Não César. tinha 3 bancos? Em vez de Tinha dois? 3 bancos, então acho que tu sabe qual que é. E tinha Isso os aí. outros do outro lado da rua também. Mas quando eu dou dica, ainda acho que eu acabo dando dica para as pessoas para abrir naquele que tu foi que não te atenderam ainda. Até porque ele acaba dando algumas facilidades a mais, mas Sim. não vamos entrar Não no vamos mérito. entrar nesse mérito, né? Não quero ser processado Mas por é o ninguém. banco que mais leva multa, tá? Não Ah, tem é? como. Simplesmente. Esse que provavelmente é o que tu foi. Por quê? Então, depois que tu estiver com aquela senha, é 15 minutos, No máximo, no máximo. pra ser atendido. Exceções da lei. Se não me engano, é logo após o pagamento. Daí é 30 minutos. Tá. Mas, como que o PROCON pode multar? Se tu pegar aquele a Papelzinho. senha, quando tu chegar para ser atendido, tu pede para quem te atender. Por favor, carimba para mim, eu quero a data e o horário e hora. que foi atendido. E só manda para nós. Só claro, tu não vai ganhar nada, mas Sim. eles é uma bela multa. O Considerável. povo brasileiro gosta de ferrar banco, vamos ser bem sinceros. Eu acho que eu já assinei umas 20 só esse ano, tá? O povo brasileiro Eles gosta. gostam. O povo brasileiro tem raiva de banco. Gosto. Porque eles não poupam nem nada, né? Não. Chequezinho especial, É. qualquer coisa, eles... É bem salgado. Esse é importante. Ó. Eu anotei as melhores aqui, porque a maioria o povo não sabe. Sim. E são É. direitos bem quentes, digamos assim. Todos vocês devem, um mês do ano, ou agora na pandemia não, mas antes sim, sei lá, janeiro, fevereiro, tirar um mês de férias, Sim. certo? E vocês pagam pela internet em casa quando vocês estão fora? Ah, quando tá fora de casa? Isso. Sim. Pagam pelo TV a cabo, Sim, pagam sim, pela... que mais que é serviço? São esses. Telefone, Energia. telefone, Telefone. internet e TV a cabo, né? Isso. Tá. Esses são os... Não precisaria. Não precisaria. Até 30 dias, quando tu não for usar o serviço uma vez por ano, você pode se vez ligar por para a ano. operadora. E suspender. Se eu não vou estar, gostaria de suspender Show. o sinal, porque eu vou Tá. estar viajando. Mas e, por Perfeito. exemplo, eu vou falar isso e tal. E ela fala assim, certo, mas se você suspender, vai ser cobrada uma multa, porque vai estar sendo cancelado o plano, porque... Não é cancelar o plano. Não, mas então, Suspendeu. operadora no Brasil, como tu disse, que há um É tempo complicado. atrás era o que mais tinha problema. Bom, aí tu já tu vai preparado e tu já grava a ligação, embora eles digam que eles gravam, né? Mas enfim, aí tu pode gravar. Tu Fica conhece aqui, os ó. meios digitais mais que Pra todo eles mundo? aqui, pra eles aqui, Procon aqui. Já fica aqui, ó. Já fica É um em direto. cada, né? Não tem como não. É um em cada. Sim. Então, não, esse é. Eu acho que eles nem vão te dar essa resposta. Ah, Eles tá. sabem e eles vão te. Só claro, não adianta tu mentir e provavelmente eles cortam o sinal, né? Sim, eles não sim, são bobos sim. também, né? Não, Eles são. Tem que realmente não estar sendo usado ou utilizado É, aquele serviço. provavelmente eles Perfeito. bloqueiam o sinal, né? Porque hoje É. em dia é tudo. Enfim,
Sim, é muito Se prático, eles né? bloquearem o Então, sinal, online, tu não né? usa. Tipo assim, não usa. É, no Não momento que interessa tu se tu tá ali. avisa- Tu vai passar a conversa neles, né? Daí. Vem com essa, não? Essa acho que vocês sabem, e a última nós já falamos, vou até arriscar aqui, que era a troca na loja, né? Tá. Sim. Compras online. Comprei, chegou, não gostei dessa pasta, quero devolver. Posso devolver ou não posso? Pode. Pode. Quantos dias? 7. 7 dias. Opa, se chama direito de arrependimento. Arrependimento? Show. Esse eu não sabia do eu nome. também não sabia. Eu sabia do direito, mas não sabia do nome. E sempre frisando, independe de ter qualquer problema. Simplesmente comprei, Só não chegou gostou. na minha casa, não quero mais. 7 dias. Devolve. O exemplo mais prático aqui é o Mercado Livre, as outras eu não sei como é que fazem, e o Mercado Livre eu cito que já aconteceu comigo. Simplesmente tu vai lá, abre não sei o termo, digamos a reclamação, que quer devolver. Sim. Eles te mandam um código, tu vai no correio, coloca no correio, quando chegar no centro de Despacha. distribuição, eles fazem o estorno da compra. Sim. Se for no cartão, faz o estorno pro cartão. Simples assim. Já vi falar que eu acho que, se eu não me engano, o Magazine Luiza também é dessa forma. Mas as empresas grandes, todas. Elas todas têm, fazem Tem têm esse que fazer isso. dever. E, claro, aqui todas vão seguir. A não ser, claro, que tu compre dos falcatrua, né? E aí vem, falando em falcatrua, tem muito golpe nas redes sociais. Tem. Aí tu vê ali a pastinha, tu sabe que em todo o comércio, nas maiores lojas, custa R$10. Aí tu olhou lá, aparece no Face, por R$2. No Face, no Instagram. Vou comprar aqui, imagina, olha o Anúncio, preço, né? já vou comprar umas 10. Ih, tá louco? Só compra, né? Porque receber nunca. tento não. E vai reclamar onde? Não. Aí não adianta ir no Procon reclamar. Aham. Tu não vai achar sede da empresa, não vai achar contato, não vai achar nada. Então, Muitas das vezes a empresa não é nem e registrada. eu tô falando isso porque o público mais jovem de vocês e tal vai chamar atenção, né? Essa compra mais barata. Então Sim. tem que saber onde Ainda tá mais que comprando. vive na internet, né? Vive na Lógico, internet. Então, tem que se pesquisar as empresas e normalmente se comprar das maiores, né? Tu pesquisa ali, vamos pegar uma linha só para entender, Magazine Luiza, Submarino, Shoptime, e tu fica nas maiores e tu vê qual é o melhor preço. E realmente tem uma variação, mas uma variação dentro da lógica, né? Não menos da metade do preço. Sim, sim, Não sim. existe, Sim, né? sim. E se por acaso, vamos supor, uma empresa registrada, enfim e tal, tu compra o produto e não recebe. Como é que procede? Uma empresa registrada, que tem como comprovar, A enfim. primeira, tu vai tentar o contato com eles, né? Sim. Se a empresa é quente, eles vão ter todos os canais para tu fazer contato. Se eles são uma empresa séria e houve algum problema, digamos, está acontecendo muito aí de roubo de cargas, eles vão te estornar o valor ou vão te mandar outra mercadoria. Perfeito. Tá. Não, beleza. Agora, se for um golpe, mas é que daí no golpe não pode ser, porque tu está me dizendo que a empresa existe e é séria. empresa listada. Então, eles vão resolver o problema. Se eles não resolver, a gente pode entrar em cena, né? Como Sim. o Procon. daí também. E isso conta para MEI também? Para a empresa MEI do Sim, Porque é uma empresa, querendo ou é não. uma empresa. Tem é uma CNPJ. Tem CNPJ. Perfeito. Não, beleza, então, acho que é isso aí. Gostei Né, desses porque senão eu exemplos. vou me alongar demais. Né? Não, que isso, o podcast tá grande, foi muito bom. Que nem eu falei, eu me interesso muito por esse tipo de assunto. Defesa do consumidor, político. Não tanto a política partidária, sabe? Mas Tá, porque eu já ia perguntar se tu ia concordar. Que tá chegando perto, né? tá chegando O homem perto, vai é lançar verdade, a candidatura, não tem? Ó. O ano que vem ainda não tem 18. Tem 18, É, tem E tu 18. sabe que o título dá pra, se fizer o aniversário no ano das eleições, dá pra fazer. Quer dizer, tu de repente já tem, que é 16 Sim, já e não tem. 18. Já já tem tem. título. Na verdade, eu fiz o meu título recentemente, fiz pela internet. Perfeito. Foi inovação, foi né? muita Viu? O praticidade. homem foi. Foi muito Eu fiz presencial. Demorou 5 minutos, é rapidinho fazer. É rapidinho, mas na internet é mais rápido, né? Com, Em casa, com toda certeza. Não vou Em de casa. jeito nenhum. Não teve nem que sair de casa. não olha tive nem só. que sair de casa. Eu também tô nessa. Esse dia precisava de uma certidão do cartório. Acho que paguei uns R$10 a mais, mas fiquei em casa. Paguei, depositei, fiz o Pix. Sim, é rapidinho, Tudo, a tudo em certidão casa. veio no e-mail, digitalizado. E quando tu vê, vale muito mais a pena, porque Só a gasolina R$10 pra é a gasolina, né? estacionar. É, estacionamento verdade, aí pegou. é verdade. É isso, verdade. fechou. Bom, mas eu queria muito agradecer a tua presença, Jair. Realmente foi muito interessante esclarecer para todo mundo, enfim, direitos de consumidor, o que é o Procon, por que procurar o Procon, conhecer a tua história como advogado e ter esses pontos que eu e o Bruno citamos de realmente, se quer seguir um sonho, tem que realmente ir atrás. Pode desviar, pode acontecer muita coisa, mas
muitas vezes tem que persistir bastante, né? O que eu gostei muito é que tu veio aqui, tu falou da tua história e tal, e tu trouxe pontos práticos pra usar na tua vida. Tipo, esse final agora foi só exemplos de direito do consumidor. Então eu achei isso muito interessante. Isso aí, muito interessante. Nenhum convidado tinha trago. É que a gente, digamos assim, como eu estou à frente do Procon, por que não aproveitar os canais quando me disponibilizam para alertar as pessoas Perfeito. dos direitos que elas têm. Muito bem. Mas antes de tu concluir, uma informação que a gente falou várias vezes, para deixar registrado o WhatsApp, né, do Procon. Perfeito. A gente vai deixar na descrição, na verdade, Não, mas pode por favor, ser, pode falar. eu já Não, pode falo falar. desses que era anotado, pode colocar na descrição. Pode que é o falar. 999298190. Certo. Perfeito. Tem mais algum contato? 151? 151. Tem um fixo lá, mas pode ser usado 151. Certo. Não adianta ficar bravo se liga e às vezes não atende, porque assim, uma central é uma B e outra, quando tem muita ligação, dá tchutchu. Não dá, né? não então dá. não adianta ficar bravo. não Tem que dá de ir ficar bravo. tentando. né? Vai pelo WhatsApp, né? Vai pelo Vai pelo WhatsApp. WhatsApp. Pelo Não tem WhatsApp, quando o funcionário estiver liberado, ele vai responder. Ele vai responder, isso É aí, isso. muito bem. Tem mais algum meio de comunicação? Não, são esses Só mesmo. esses mesmos? Então, Perfeito. agradecer vocês pelo convite, dizer que estamos à disposição. Sempre eu tento aproveitar todo e qualquer meio de comunicação, né? Porque é aquilo que eu disse aqui, principalmente falando do Procon, são os meios de comunicação que nos ajudam a divulgar, alertar as pessoas, Educação, né? principalmente. Né? Perfeito. Educar as pessoas. Exatamente. Muito obrigado mesmo pelo convite. Agradeço É muito isso. pela presença, por ter aceitado o pedido e por ter rendido um podcast muito incrível como foi esse. Muito bom, é isso. Valeu, Jair. Tamo junto, rapaziada. Like no YouTube, siga no Siga Spotify. Spotify. É isso, tamo É isso aí, junto, é tamo nóis.